Olha só quem voltou. Bom, tô de volta depois de muito tempo, basicamente um ano que eu passei fora e a única coisa que eu posso pedir pra vocês é desculpa, perdão, eu tava resolvendo as paradinhas na vida real, mas já que eu resolvi voltar aqui pros manhwa recap que a gente sempre fazia, era muito bom, né? Dito isso, hoje eu tô trazendo uma obrinha nova e não se preocupe que eu tô trazendo a continuação de umas obras que eu acabei deixando aí no canal e vocês pedem bastante, sério, eu tava lendo nos comentários e, mano, um dia desse já tinha gente perguntando da continuação e eu vou trazer, eu prometo, tá? Vai ser os próximos vídeos, eu vou trazer algumas continuações pra vocês. E se você ainda tá assistindo esse vídeo, mesmo depois de tanto tempo, eu só tenho a agradecer. E eu não quero ficar enrolando, só bora pro recap. O demônio da desilusão cansou da vida rotineira. Todos os dias saía com diferentes mulheres do entretenimento adulto e usava alucinógenos. Sua vida precisava de uma mudança urgente. O amigo interfere em suas lamentações para comemorar o seu aniversário. O demônio da desilusão está fazendo 280. Sendo sincero, ele não queria comemorar não. Na verdade, ele queria ser humano igual o seu amigo para falecer com menos de 100 anos. Ele já não suporta a vida longa. O amigo sugere que o demônio faça algo diferente, talvez algo que esteja fora da sua rotina. Salvar uma pessoa é uma boa opção. O demônio nunca fez algo assim. Normalmente o que ele fazia com humanos era completamente o oposto. Mais tarde o demônio entrou no trem. Ele achou que a ideia do amigo não poderia ser pior. Não há nada de divertido em salvar uma pessoa. Ele só aceitou porque não queria ficar em casa no tédio. Naquele momento o demônio encontrou o primeiro problema. Ele ocupou 2 assentos reservados para idosos. Então, os mais velhos reivindicaram os seus direitos. O demônio permite que os idosos sentem nos assentos, mas ele ocupa o maior espaço. Uma ideia surge em sua mente. O demônio diz aos velhos que eles não podem ver, mas aquele lugar está cheio de espíritos malignos. Significa que a vida de muitas pessoas está em risco. A profecia do maluco se tornou realidade quando de repente um homem entrou no vagão e disse que a vida era muito injusta. No momento seguinte, ele usa uma máscara de radiação e libera uma fumaça verde capaz de eliminar alguém em segundos. Os passageiros tentam fugir para os outros vagões, mas alguns deles foram consumidos pela névoa tóxica. O responsável pelo ataque percebe com curiosidade que apenas uma passageira não correu. A garota sentada em um dos assentos está completamente concentrada na música em seu celular. O agressor questiona se ela não vai fugir. A menina apenas tira o fone de ouvido e o chama de idiota. O homem fica irritado com aquelas palavras e libera a fumaça tóxica em seu rosto. Mas, surpreendentemente, o demônio resolveu fazer uma boa ação pela primeira vez em sua vida. Ele suga toda aquela névoa e continua bem depois disso, o que despertou a curiosidade dos passageiros que estavam ali. Alguém questionou se ele era o demônio ou alguma coisa do tipo. O agressor não estava satisfeito com todo o caos e sacou a adaga da bolsa. Mas antes que tomasse qualquer decisão, o demônio tratou de jogá-lo para fora da janela. Ele olhou para as pessoas que salvou e não sentiu que foi divertido. Então culpou seu amigo Ryun pela ideia ruim. A passageira que ignorou o agressor anteriormente chamou sua atenção. O demônio a puxa pelo queixo e pergunta qual é a sensação de ser salva. A garota responde que não queria ser salva. O homem fica surpreso e no momento seguinte ela puxa ele pelo queixo. A garota diz que na verdade seu plano falecer ali mesmo, mas ele acabou atrapalhando. Lágrimas caíram de seus olhos por todo o rosto e ela disse que não entendia por que precisava ser salva. Essa mulher é nossa protagonista chamada Do Kyung, e ela tem um passado um pouco estranho. Há um ano atrás ela literalmente vendeu sua sorte para um demônio desconhecido. Não é uma metáfora, o pacto incluía vender a sua sorte. Então depois disso Do Kyung se envolveu em todos os tipos de golpes e crimes. Ela não fez nada, além de estar no lugar errado e ser confundida. O pacto com o demônio a fez ter vontade de desistir de tudo. Do Kyung teve todas as conexões cortadas, enquanto todas as tentativas de se envolver em atividades econômicas terminaram em fracasso. Ela apenas esperava seu fim ansiosamente. Um raio de esperança surgiu quando o delinquente entrou no vagão. Mas então ela foi salva por um homem estranho. Do Kyung sentia raiva por alguém ter atrapalhado seu destino. A polícia chegou no local do incidente e logo recuou as pessoas. Enquanto isso, a protagonista permaneceu segurando o demônio. Ela reclamou que não queria ser salva, afinal seu relacionamento e seus amigos foram embora. Não há razão para viver uma vida miserável. A discussão entre os dois é interrompida. Um policial se apresenta e diz que precisa levar o homem com ele. Na verdade, aquele oficial era o amigo do demônio disfarçado. Seu disfarce é rapidamente descoberto e o cara pergunta o que Ryun está fazendo lá. O amigo só queria ajudar porque muitas pessoas viram o demônio inalar o gás tóxico. Então era melhor deixar a estação o mais rápido possível. Mas o demônio não queria fazer isso porque não recebeu nem agradecimento por sua ação. Nesse momento, Do Kyung se aproxima e diz que sabia que o cara era um demônio. Ela conhecia as características porque já tinha visto um antes, mas ele não era tão feio quanto o que estava na sua frente agora. Do Kyung assume que Ryun não é um policial de verdade. Ela tem curiosidade para saber o que um demônio está fazendo andando por aí à luz do dia. O demônio admite que pensou que seria divertido salvar pessoas. A protagonista começa a chorar mais uma vez e pergunta se ele tem consciência de quão miserável é a vida dos humanos. Do Kyung tinha apenas 27 anos quando conseguiu atrair
atrair todo o azar para sua vida. Desde então ela nunca mais conseguiu viver bem e feliz e acabou descontando a sua frustração em outras pessoas. A garota azarada pede para o demônio não aparecer na sua frente nunca mais. Depois disso ela dá as costas e vai embora. Pela primeira vez o demônio se sentiu mal com alguma coisa. Hyun acha que ela está passando por uma situação difícil, mas deve superar em breve. De repente a marca no peito do demônio começa a crescer e envolve seu rosto. Ele logo ordena que seu amigo descubra quem foi o demônio que Do Kyung fez o contrato. Hyun não pensou que ele tivesse interessado. O demônio diz que só quer verificar uma coisa. Após o incidente, Do Kyung precisava clarear a cabeça. Então caminhou calmamente por uma ponte. Olhando para a água abaixo, passou exatamente um ano desde que o contrato foi assinado. Ela não poderia estar mais insatisfeita com a vida. Nesse momento, o agressor do trem aparece atrás dela. Ele reclama por ter sido ignorado e começa a apertar a garganta da protagonista. Do Kyung grita que não tem nada a ver com o que aconteceu com ele. Na verdade, quem arruinou seu rosto foi aquele homem estranho. O agressor para por um momento e diz que tanto faz. De repente, Do Kyung é empurrada da ponte. Ela sente a brisa passar pelo seu rosto em silêncio. Nesse momento, o demônio pula da ponte para salvá-la. A protagonista fica surpresa com as enormes asas. O homem a abraça enquanto diz que vai anular o seu contrato. Após essas palavras, os dois caem na água. Felizmente, Hyun estava lá para resgatá-los. Do Kyung acabou perdendo a consciência devido ao impacto. Hyun aproveitou a oportunidade para repreender o demônio. Ele se colocou em perigo porque pulou na água sem saber nadar. A protagonista recebeu os cuidados dos médicos rapidamente. Hyun questionava se o demônio não tinha desistido de se preocupar sobre o contrato há 100 anos. Isso só prova seu interesse na garota. O demônio não responde às perguntas porque ainda não recuperou seus sentidos. Algumas horas depois, o cara acorda em casa e se assusta. Do Kyung estava deitado ao lado dele. Hyun a salvou mais uma vez do jeito desajeitado do demônio. Ele avisa que deixou a garota ficar com a cama, pois só havia esse lugar para ela deitar. Agora seria bom se o demônio cuidasse da bagunça da casa. Antes de Do Kyung acordar, o demônio se surpreende com o pedido, pois achou que a casa se limpava automaticamente. Sempre estava tudo arrumado quando ele chegava. Hyun pergunta irritado se o homem acha que vive em um mundo de fantasia. A casa está sempre limpa porque Hyun cuida de tudo. Ele pede um aumento para lidar com a bagunça. O demônio admite que pensou que no mundo humano algumas coisas eram automáticas. Ele está prestes a se gabar que salvou a humana pela segunda vez. Mas Hyun responde que foi ele quem salvou os dois de se afogarem no rio. O demônio diz que isso não importa. O importante mesmo agora é o fruto daquela planta. Um tempo depois, a protagonista finalmente acorda. Ela assume a posição de luta bravamente e ameaça acabar com os caras. Por algum motivo, a garota pensa que foi sequestrada. Hyun tenta tranquilizar a situação quando o demônio interrompe. Ele pergunta se Do Kyung fechou o contrato com o demônio da sorte. A garota pergunta como ele sabe se existe uma sala de bate-papo em grupo entre demônios. Hyun fala que na verdade é ele quem faz o trabalho de investigação. Do Kyung ele não se sente seguro com aquelas pessoas estranhas. De qualquer forma, o demônio vai direto ao ponto e fala que pode trazer sua sorte de volta se ela fechar um contrato com ele. Do Kyung não queria assinar um maldito contrato de novo, mas ficou curiosa para saber que tipo de demônio ele era. Então presumiu que era apenas um diabo feio. O homem ignora o insulto e fala que é um demônio que se alimenta da desilusão. Do Kyung não perderá nada desse novo contrato, basta transmitir seus sentimentos de desilusão para esta planta como um Bluetooth. O demônio segura a flor na mão e acrescenta que a planta guardará seus sentimentos. Então ele colherá o fruto como parte do acordo. Normalmente leva um ano para o ser humano gerar um fruto. Surpreendentemente ela conseguiu fazer em um único dia. Naquele momento o demônio finalmente percebe que a garota não está mais na frente dele. Hyun diz que ela fugiu alguns minutos quando ele começou a falar. Do Kyung fugiu da mansão e se esgueirou pelos matos da montanha. O demônio encontrou rapidamente e usou suas asas para trazê-la de volta para casa. Ele reclamou que ela estava pisando nas plantações. Embora a protagonista pensasse que eram só ervas daninhas bobas. De repente algo chama a atenção do demônio. Todas as plantações que a protagonista pisou se transformaram. Elas assumiram um tom avermelhado. Nesse momento na cidade acontecia uma feira de negócios. Um jovem empresário chamou a atenção de alguns garotos e apresentou uma carta com seu trabalho. O cartão dizia para o cliente vender sua sorte por uma amostra grátis de perfume. Todos acharam que era só marketing e aceitaram fazer. Aquele vendedor novato teve sorte com as 17 pessoas. Poucas horas depois, o prédio próximo ao centro desabou. Todos ficaram chocados com a situação e as vítimas foram resgatadas. O vendedor estava entre os escombros e quando resgatado perguntou quantas pessoas faleceram. E a resposta foi 17 pessoas. Ele dá um sorriso dizendo que essas pessoas estavam mesmo sem sorte. A noite chegou e o demônio da sorte não podia perder a oportunidade de ver o que arruinou ser exibido na televisão. A repórter compartilhou a informação que 17 pessoas não resistiram ao desabamento do prédio. Tudo aconteceu de acordo com o plano.
com exceção da sua perna que foi ferida. Ele assume que a culpa foi de uma pessoa que ele assinou o contrato há uns anos atrás. Apesar do acordo, o demônio não conseguiu roubar a sorte dela. Ele digitou uma mensagem de texto dizendo que ia visitar Do-kyun em breve. O demônio contava com sua própria sorte para a mensagem ser enviada para o número correto. Algum tempo depois, a protagonista foi ao trabalho como de costume e recebeu a mensagem do demônio da sorte em seu telefone. Ela já esperava que algo ruim fosse acontecer. Logo, um acidente rompeu a porta de vidro da loja. Do-kyun sabia que precisava conviver com isso porque não há como mudar. Após o incidente em seu trabalho, a garota foi até o banco de uma praça pública para pensar um pouco. A cada dia que passava, ela ficava mais convencida de que tudo iria melhorar quando ela não estivesse mais viva. Nesse momento, a protagonista recebe uma visita desagradável, e era do demônio da sorte. Ele confirma que seu azar só acabará quando ela não estiver mais aqui. O demônio diz isso com um sorriso no rosto. Do-kyun lembra do último encontro deles. Foi quando tudo deu errado na sua vida. O demônio admite que também não queria visitá-la, mas já faz um ano desde o contrato e a garota está resistindo tempo demais. Portanto, ele trouxe uma adaga para ajudar a acabar com esse sofrimento. Esse demônio se alimenta do azar dos outros para ter sorte, então ele ficou incomodado por não conseguir a sorte dela. Do-kyun se recusou a obedecer e ordenou que ele devolvesse sua sorte. Ela soube que poderia pegar a sorte de novo se o acordo fosse anulado. O demônio diz que não fará isso. Do-kyun perde o controle e o segura pelo colarinho. Ela grita perguntando o que ele está fazendo lá. O demônio pega a adaga e questiona quem falou sobre a anulação do contrato. A garota diz que viu de outro demônio. O homem apenas manda ela usar a adaga nele. É a maneira mais fácil de anular um contrato. Do-kyun paralisa ao ouvir isso. O demônio sabia que ela não teria coragem de usar essa faca, nem para escapar do seu infortúnio miserável. Então ele deu as costas para ir embora. A protagonista diz a si mesma que não pode continuar vivendo assim. Então, em desespero, ela faz o que o demônio manda. Mas, infelizmente, a lâmina fica presa em uma bola. O ataque de Do-kyun foi bloqueado sem querer. A bola acabou escapando da mão de um jogador. Ele pediu de volta, mas a bola já tinha sido arruinada. O demônio admite que não pensou que Do-kyun tivesse coragem. Ele esperava que ela sofresse o mesmo destino que seu amigo. Do-kyun dá um soco no homem ao ouvir isso. Ele cambaleia e cai no chão. A protagonista grita que o azar não pode impedi-la de bater nele. O demônio diz que agora ficou sem escolha, então vai acabar com ela. Do-kyun apenas cobriu o rosto com a mão. Naquele momento, o Ryun entra na frente dela e diz ao demônio da sorte para se acalmar. Ele acabou de arruinar uma bola e anda por aí como se soubesse usar uma faca. O demônio da sorte sabe que Ryun é humano e tenta mentir sobre o que estava fazendo. Mas o demônio da desilusão aparece atrás dele e passa o braço em volta de seu pescoço. Ele pergunta se o cara sabe que não pode sair por aí atacando as pessoas com quem tem acordo. Além disso, o demônio da desilusão ouviu dizer que o homem tem feito vários contratos fraudulentos ultimamente. Ambas as coisas são proibidas entre os demônios. O homem loiro não responde nada. O demônio da desilusão fica irritado e presume que o cara tem no máximo 24 anos, então não entende nada sobre os demônios. O demônio da sorte diz que está feliz em conhecer o cara mais famoso do mundo demoníaco. Seu nome é Myung, também conhecido como o primeiro demônio que foi banido do inferno. Ele foi expulso do inferno por causa do seu amor pelos humanos. Depois foi rotulado como o demônio do desespero. O título não é tão agradável para Myung. Ele levanta o demônio da sorte pelo pescoço e sua intenção assassina irradia o local. Ryun protege Do-kyun. O demônio da desilusão pergunta se a protagonista vai assinar um contrato com ele. O demônio da sorte será eliminado se a resposta for sim. Do-kyun fica em silêncio. Então Myung manda ela se decidir logo. A garota grita que quer que o demônio da sorte seja eliminado primeiro. Depois eles podem conversar sobre o acordo. Myung diz que a sorte parece estar do seu lado hoje. O demônio da sorte pensa diferente. Naquele momento, Myung percebe que está prestes a ser atingido por um veículo pesado. Isso aconteceu porque o demônio aproveitou a distração de Myung para arremessar a bola em direção ao motorista do caminhão. O cara perdeu o controle depois que algo cobriu a sua visão. Então o carro atingiu Myung e caiu no chão. A cena muda para 2 dias atrás, quando Myung estava se recuperando em casa. Ryun notou que as marcas estavam cada vez maiores. O demônio da desilusão respondeu que ele não ia durar muito tempo. Os remédios nem funcionam mais. Talvez aquele seja seus últimos dias. O amigo sugere usar suas frutinhas que apareceram por causa da Do-kyun. Isso pode ajudar a suprimir os sintomas. Myung pergunta se esse é o nome da garota. Ele ainda não teve a chance de conversar com ela, mas percebeu que as plantas murcharam desde que ela foi embora. Ryun queria ajudar o amigo e sugeriu assinar um contrato. Ele justificou dizendo que poderia ter alguns sentimentos de desilusão. Myung recusa a oferta e pergunta se ele descobriu quem é o demônio que Do-kyun fez o contrato. O amigo diz que sim e mostra um relato de um incidente ocorrido há poucos dias. A foto do demônio da sorte estava no noticiário. Myung fica surpreso porque nunca ouviu falar desse homem. Ryun presume que é porque o demônio da desilusão foi expulso do inferno e não tem nenhum amigo. As fofocas demoraram a chegar nele. Myung diz que não se importa. O próximo passo é destruir o demônio da sorte chamado U.
então depois poderá assinar um contrato com Do Kyung. De volta ao momento atual, o incidente chamou a atenção de todos no local. A protagonista fica preocupada com a condição de Myung. Woo não estava confiante. De repente, Myung saiu das chamas carregando o motorista e gritando o nome da prota. Ela se preocupa a ver que o cara está manchado de vermelho. Hyun pede para a garota não se aproximar. Myung acaba errando o nome dela e a chama de Dogone. Em seguida, diz que a garota não deve se arrepender de assinar um contrato depois que o demônio da sorte for eliminado. Ele erra o nome da protagonista tantas vezes que ela pensa que ele bateu a cabeça. Myung então decide concluir o plano, mas Woo o segura pelo pescoço com força. Então o derruba no chão e fala que não precisará de sorte para derrotá-lo. Myung fica imóvel no chão. Woo diz que esperava mais de um demônio tão famoso. Do Kyung queria ir até o demônio da desilusão. Então Hyun prendeu os dois em uma algema. Antes que ela tenha tempo de entender por que ele fez isso, o corpo de Myung assumiu uma cor estranha e uma névoa escura se espalha. Hyun explica que o remédio que suprimiu o poder do demônio da desilusão acabou. Se continuar assim, todos serão colocados em estado de desespero coletivo. Do Kyung ainda não entendia por que tinha uma algema em seu braço. Enquanto isso, o demônio da sorte percebe que o seu inimigo é pior do que ele imaginou. Parece que o seu poder havia sido selado. Woo não entende do porquê alguém faria isso. Naquele momento, sua consciência começa a ser consumida e ele cai no chão. Woo pega um pedaço de vidro quebrado. Enquanto isso acontece, o cara tenta explicar para Do Kyung que a algema é para impedi-la de sair e fazer coisas que não quer. Ele também é humano e pode facilmente ser manipulado pelo poder de Myung, mesmo o menor sentimento de desesperança que você possa ter. A habilidade do demônio da desilusão começa a se amplificar em um instante devido a sentimentos de desespero que não podem ser controlados. As pessoas são dominadas por um enorme sentimento de impotência, e no pior dos casos eles desistem de si mesmos. Foi exatamente isso que o demônio da sorte fez. Myung se levantou sobre ele. Woo não teve chance de voltar ao seu estado comum. Pois que ele fez isso, o demônio da desilusão continuou exalando poder. Todas as pessoas estavam inconscientes. Do Kyung acorda depois que ouve alguém gritar para ela permanecer vivo. Ela começa a procurar a chave para tirar a algema. Hyun ainda não retomou o controle do corpo totalmente, mas disse que a chave estava na meia. Do Kyung decide deixá-lo preso só por precaução. Depois ela vai até Myung e no caminho encontra-o reclamando de dor. A protagonista não dá muita atenção a ele. Ela vê que uma sombra está se acumulando no coração de Myung e pensa em um jeito de ajudá-lo. Mas nada vem em sua cabeça e a garota toca a sombra com a própria mão. De repente ela é teletransportada para o subconsciente do Myung. A protagonista logo encontra Myung e tenta trazê-lo para a realidade, antes que tudo se torne um caos. Mas o demônio da desilusão parece muito ocupado ouvindo suas músicas. Do Kyung atinge um punho na cabeça dele, então é expulsa de seu subconsciente. O poder de Myung é finalmente suprimido e ele sente que está nos braços da garota. Na realidade, Do Kyung ainda está tentando conter a sombra escura no coração do demônio. Woo se pergunta quem é essa humana. Myung finalmente deita nos braços dela como um bebê, mas percebe que o rosto da garota parece estranho. Ele não se importa e decide descansar. A protagonista pega vidro quebrado e caminha até o Woo. Ela olha para ele e fala que aquela é a 26ª vez que sente que não está viva, tudo por causa do maldito contrato. Ela não pode mais viver assim. Então Do Kyung perfura o vidro em um ponto vital e pergunta se essa é a maneira mais fácil que ele falou. Ela está disposta a não acabar com ele se estiver outra saída. O pergunta do porquê ela está tentando seguir o caminho mais difícil quando pode simplesmente cortar o seu pescoço agora. A protagonista diz que não quer ser uma assassina. Naquele momento, uma mancha em formato de planta aparece no rosto dela. Woo responde que existem 3 maneiras de rescindir o contrato. A primeira opção é ela falecer, a segunda é ele falecer, e a última é Do Kyung desistir de ser humana. A protagonista sacode o demônio e pede mais detalhes da última opção. Ele diz que demônios não podem fazer acordos entre si. Dessa forma, o contrato dele se torna inválido. Do Kyung considera seriamente a terceira opção. A cena muda para dias depois. Myung tem a terrível experiência de sonhar com Woo. O demônio da sorte zomba dele. Então Myung acorda com raiva. A primeira coisa que vê é um noticiário sobre o incidente com o caminhão. A televisão exibe uma imagem romântica entre Myung e Do Kyung. O demônio da desilusão fica surpreso porque não lembrava do que tinha acontecido. Hyun disse que a imagem era tão linda que fez um quadro e deixou no quarto de Myung. O demônio da desilusão logo percebe a razão para ter perdido a memória. O amigo confirma que aquele poder foi ativado. Myung pensou que foi Hyun que o ajudou, mas o amigo diz que foi Do Kyung.
Naquele momento eles recebem a visita da garota. Ela se refere a Myung como um demônio feio e diz que ficou com medo dele falecer. Hyun a recebe com muita emoção e boas-vindas, mas o demônio da desilusão fica surpreso quando percebe que a mulher trouxe as malas para sua casa. Do-kyung resume os acontecimentos do último ano. Ela assinou um contrato com o diabo da sorte que a fez perder a sorte. Desde então viveu uma vida terrivelmente infeliz. Graças a isso, seu sentimento de desilusão se tornou muito mais forte do que o de outros humanos. O que Myung a encontrar no trem, o demônio diz que já sabe e novamente a chama pelo nome errado. A protagonista acha que ele está fazendo de propósito e diz como deve chamá-la. Myung agora está curioso para saber do porquê ela está se mudando para a casa dele. Do-kyung pensou que Hyun já tinha explicado. O amigo diz que não teve chance de dizer antes, porque o demônio da desilusão ficou inconsciente por 2 dias. Mas para resumir a história, Do-kyung agora vai trabalhar na casa deles. Myung reclama internamente. A mulher explica que não anulou o contrato porque não queria machucar ninguém. Ela teve outra ideia. Myung a lembra que eles só podem assinar o contrato se Woo for eliminado. Do-kyung responde que sabe. O contrato com o demônio da desilusão é exatamente para ele colher os frutos dos sentimentos dela. Mas se ela estiver na mesma casa que ele, a plantação continuará dando fruto mesmo sem um contrato. Myung diz que não é o suficiente porque ela não vai morar com ele para sempre. Além disso, não há motivo para a garota ficar em sua casa. Do-kyung responde que provavelmente viverá com ele a vida inteira se suas exigências forem aceitas. O demônio está curioso para saber o que ela quer. Acontece que a protagonista não consegue ter um trabalho adequado devido à sua má sorte, então ela gostaria de um trabalho seguro e um bom salário. Isso seria o suficiente para morar com Myung. Ela não esquece de pedir um quarto grande da mansão. O demônio fica pensativo. A mulher deixa claro que ela pode fornecer o fruto se ele fornecer o salário. Ambos ganham com isso. O demônio apenas pergunta quanto de salário ela quer. Mais tarde naquela noite, Hyun limpou o quarto que Do-kyung ficará hospedada. Ela diz que nunca viu uma sala tão grande como essa antes. É surpreendente encontrar uma mansão dessas na cidade. Hyun avisa que mesmo que a casa fique em uma montanha, é possível pegar o ônibus na vila. Então o transporte não é muito ruim. Mesmo assim, Do-kyung não se sente segura de viver na mesma casa que um demônio. Hyun diz que não precisa confiar. Ela pode se aproveitar do dinheiro que Myung oferece. A fortuna do demônio não chegará ao fim, nem com todos os luxos que eles podem ter. Além disso, Hyun lembra que a garota está morando com eles por um objetivo maior. Do-kyung admitiu durante o incidente que queria aprender a ser um demônio. O amigo disse que era impossível para um humano se tornar um demônio. Ela teria que renascer com a marca do inferno. Mas ele ouviu dizer que os humanos podem receber habilidades por meio de transferência. Talvez a garota possa tentar algo do tipo. É como uma espécie de demônio honorário. Hyun acredita que será o suficiente para rescindir o contrato. A protagonista tinha esquecido dessa conversa, mas de qualquer forma não tem certeza se pode fazer algo assim. O amigo acredita que ela pode. O poder de Myung era incontrolável e por isso foi selado dentro da tatuagem feita pelo demônio das cicatrizes, como uma medida temporária para suprimir sua força. Quando Myung perde o controle, tudo que eles podem fazer é esperar o demônio se acalmar. Mas Do-kyung foi capaz de fazer isso sozinha. Ela acabou sem esforço com o estado coletivo de desespero, absorvendo temporariamente o poder de Myung. Por isso que Hyun acha que ela provavelmente conseguirá facilmente tirar as habilidades dele. Do-kyung tem curiosidade para saber o que acontece com o diabo quando seu poder é tirado e suas habilidades desaparecem. Hyun não sabe os detalhes, mas presume que não acontecerá algo bom para o demônio. A mulher pergunta se Hyun está bem com isso, afinal ele é amigo do demônio. O cara ri e responde que odeia demônios tanto quanto ela. Ele se despede após essas palavras. No dia seguinte, Do-kyung recebeu suas roupas de trabalho. Myung disse para ela tomar o café da manhã porque terá um dia cheio. A garota fica surpresa com um tanto de comida. O demônio se gaba dizendo que é assim todos os dias. Do-kyung aproveita para devorar tudo. Nesse momento, Hyun se aproxima e diz que nunca viu a mesa tão cheia de comida. Ele até pergunta se é uma data especial. Myung, com uma voz intimidadora, manda ele fazer silêncio e comer. Então o demônio avisa a garota que a comida não é de graça. Ele exibe uma garra e exige que ela colhe o máximo que puder de frutas vermelhas todos os dias. Do-kyung diz que não é tanto quanto ela esperava. O demônio responde que não será tão fácil. Depois de todas as informações, ele pendura no teto como um morcego. A mulher pergunta se não dá para ele fazer isso em outro lugar. Myung obedece em silêncio. Após o café da manhã, Do-kyung começa o trabalho. Hyun colhe algumas ervas daninhas e pergunta como a garota está se saindo. Ela diz que é estranho. Da última vez, os frutos apareciam facilmente quando ela passava, mas agora os frutos dificilmente estão se formando. Ela produziu 2, mas os frutos secaram quando foram colhidos. Hyun assume que o sentimento de desilusão de Do-kyung diminuiu. Sua situação de emprego instável foi resolvida e ela também tem um lugar para ficar agora. Talvez seja isso. Do-kyung não tem certeza se apenas isso poderia mudar seus sentimentos. Afinal, sua má sorte ainda existe. Hyun a tranquiliza dizendo que só de fazê-lo dar frutos já é incrível. Ela poderá colher quando restaurar bem suas emoções. Do-kyung não tem opção a não ser acreditar. Hyun logo
nota que ela tá sem luvas e diz que esqueceu de mencionar, mas essa planta que ela está tocando tem espinhos e veneno. A protagonista foi ferida antes que ele terminasse de falar. Hyun a segura em seus braços e começa a correr de volta para a mansão. Myung tira a mulher dos braços de seu amigo facilmente e diz para ele parar de fazer barulho. Do-kyung pergunta se ela vai sobreviver. Myung responde afirmativamente e sopra no local que foi ferido pela planta venenosa. A garota não acha que é o bastante e fala que vai para o hospital. O demônio diz que o médico não pode lidar com isso. Ele fez uma cura temporária, então ela não vai falecer tão rápido. A mulher entra em pânico perguntando como ele pode fazer isso tão calmo. Myung explica que em cerca de 2 horas, manchas pretas começaram a aparecer por todo o seu corpo, sinalizando o início da decomposição. Os insetos do inferno vão emergir e se agarrar ao seu corpo, então ela será devorada dolorosamente até que restem apenas ossos. A explicação detalhada não acalmou a mulher e ela culpou o demônio por não ter dado as luvas antes. Myung apenas diz para segui-lo. Eles entram na mansão e o demônio fala que a garota não precisa tirar o uniforme, porque logo voltará para o trabalho. Em seguida, o homem entrega uma cesta e entra no porão. Do-kyung o segue mesmo com medo. Ela não espera nada de bom do demônio devido às suas experiências anteriores. Além disso, a garota tem certeza que não é mais útil e não tem motivos para continuar viva. O demônio diz que ela está errada. No momento seguinte, ele abre a porta e Do-kyung fica chocada com o que vê. Ela não imaginou que houvesse um lago lindo no porão da casa do demônio. Myung logo tira suas roupas e pula na água. Então ele manda ela trazer a cesta. A protagonista obedece e o demônio entrega uma erva medicinal. Enquanto o homem mergulha, a atenção da garota é direcionada para o local. Ela lembra que fora do portão ainda era dia, mas anoiteceu de uma hora para outra quando entraram aqui. Além disso, a cor do ambiente é completamente diferente e a lua é estranha. Naquele momento, uma figura aparece diante de Do-kyung. Era um homem de cabelos grandes. A figura se transforma em pássaros e vai embora. Ela não tem certeza do que viu e o demônio saiu da água para perguntar se aconteceu alguma coisa. Do-kyung apenas pensou ter visto alguém. Myung acha que ela está alucinando devido ao veneno. Passará quando tomar o antídoto. Os dois caminham para fora do porão e a garota revela que nunca viu aquela pessoa. Mesmo que seja uma alucinação, ela deveria ver as coisas que está familiarizada. O demônio fica curioso e pergunta como ele era. Do-kyung responde que o homem tinha cabelos brancos longos e olhos vermelhos. Myung para de andar no mesmo momento que ouve isso, mas ele finge que não conhece. Alguns minutos depois, a protagonista esperava seu antídoto ficar pronto, mas ela não entendeu nada quando viu o demônio preparar um bolo. De qualquer forma, a garota lembra que só tinha 2 horas de vida. O demônio diz que ela vai ter que sobreviver porque ele acabou de contratá-lo. O antídoto foi feito com uma aranha e por isso ele precisava do bolo. O gosto seria muito forte se fosse puro. Mesmo assim, a garota não ficou satisfeita com a preparação do alimento. Afinal, ele deixou uma aranha no topo do bolo. Myung explica que esse é o ingrediente principal. Ele conseguiu com o melhor contrabandista do inferno. O demônio sugere mastigá-lo com um bolo doce porque o antídoto é um pouco amargo. Do-kyung está relutante. Nesse momento, o homem fala que ela viverá muito tempo enquanto ele estiver vivo. A garota pergunta do porquê ele está falando isso. Basicamente, o demônio quer dizer que ele viverá muitos anos, então poderá protegê-la por muito tempo. Ele só pede para ela não ir embora. Em troca, Do-kyung não terá que se preocupar com a má sorte. A mulher fica surpresa com o pedido e com a voz doce do homem. O demônio acrescenta que ela vai falecer de velhice. Do-kyung não entende por que ele faria isso por ela. Myung diz que é porque ela é útil, mas a garota não concorda porque mal conseguiu dar os frutos que ele queria. O homem já esperava por isso e avisou com antecedência que não seria fácil encher nenhuma única garrafa de vidro. É normal, já que a mulher não sofrerá tantas alterações nas emoções. O mesmo vale para a sensação de desilusão. Ela não vai ficar por perto o tempo todo. Do-kyung pergunta se deixará de ser útil quando não puder dar mais frutos. Myung confere o horário no relógio de bolso e responde que ela não é útil apenas por causa de sua habilidade. De qualquer forma, o tempo está acabando. Então ela precisa se apressar e comer o antídoto. Myung empurra o bolo na boca da mulher sem pensar 2 vezes. Enquanto isso, do lado de fora da mansão, Hyun guardou os itens que Do-kyung esqueceu quando de repente recebeu a visita de um homem desconhecido. Ele esperou que o recém-chegado falasse algo, mas as asas do homem apareciam e ele voou em direção à mansão. Hyun fica surpreso com a presença de mais um demônio. Ele segue o homem com o olhar e entra na mansão. Então continua correndo depois de entregar o chapéu de Do-kyung. O demônio da desilusão pergunta o que aconteceu e segue ele até chegar fora da casa. Hyun presume que pode ser algum amigo, que caiu no chão. Naquele momento, Woo tira o bilhete da mão dela e acaba rasgando a ponta do papel. Hyun presume que pode ser algum amigo de Myung, mas o demônio não lembra de ter convidado alguém. Sendo sincero, Hyun já sabia disso porque o demônio da desilusão costumava ser excluído. Ele saca a adaga e olha ao redor. O entregador se assusta e diz que veio apenas fazer uma entrega. Hyun tenta explicar o mal-entendido, enquanto o demônio se pergunta quem enviou o pacote. A encomenda está endereçada no nome de Do-kyung. Ela fica surpresa porque nem sequer relatou sobre sua mudança ainda. Myung acha isso suspeito e sussurra para o seu amigo, perguntando o que aconteceu com o demônio da sorte. Hyun lembra que o viu ir embora com um ferimento fatal no abdômen.
O demônio presume que esse pacote que enviou foi o Wu. Ele está curioso para descobrir. Naquele momento, a mulher abre o envelope e tira de dentro um bilhete de loteria, que por algum motivo a deixou aterrorizada. Os meninos pensavam que era um ingresso comum. Por outro lado, Do Kyung permaneceu assustado encarando o bilhete. Há um ano, a protagonista participou de uma reunião com seus amigos e revelou que tinha má sorte. Ela comprava bilhetes de loteria há 10 anos e nunca ganhou nem $5. As amigas tinham curiosidade para saber do porquê ela continuava comprando. Do Kyung disse que tinha uma certa crença de que eventualmente tudo se transformará novamente em sorte. Sua amiga chamada Yerin apoiou a ideia e até disse que ia comprar um bilhete. As duas se apressaram para testar a sorte naquele dia. Yerin ganhou um AirPods recentemente em um sorteio, então ficou confiante. Do Kyung pediu que sua amiga compartilhasse um pouco de sorte com ela. Enquanto comprava novos bilhetes, um homem ao lado chamou sua atenção. Ele murmurou que ficou apenas em quarto lugar. Do Kyung disse a si mesmo que o quarto lugar era 50.000 wons. Seria ótimo se ela ganhasse algo assim. E ele entrega os novos bilhetes. Do Kyung apresenta com um dos ingressos e diz que isso é porque a sua amiga ajudou. A garota agradece e a protagonista pede que a mulher entre em contato com ela se ganhar alguma coisa. Depois disso, alguém bloqueia o seu caminho. O homem pergunta se Do Kyung gostaria de trocar apenas um dos bilhetes de loteria que acabou de comprar pelo dele. Ela reconhece o homem porque ele tinha reclamado há pouco tempo que ganhou o quarto lugar. Era suspeito que alguém quisesse trocar um bilhete premiado. O dá um sorriso gentil e diz que só está tentando comprar a sorte dela. E ele incentiva a amiga a trocar imaginando que é uma coisa boa. Do Kyung finalmente concorda e fala que não aceita devoluções se o seu bilhete for um fracasso. O demônio avisa que se ela realmente quiser fazer a troca, então terá que concordar que está doando a sua sorte. A protagonista confirma sem imaginar que depois daquilo a sua vida será arruinada. Ela pega o bilhete e diz que quer ir para casa. A mulher tem certeza que o ingresso que entregou o homem é um fracasso. Naquele momento, pergunta se ela ouviu falar do demônio que sai por aí, roubando a sorte das pessoas. Ele se apresenta como o demônio da sorte. Então, o exibe o bilhete da garota com 500.000 de prêmio. Do Kyung fica surpreso e pergunta como ele fez isso. O apenas aconselhou a garota a não fechar acordo com demônios que ela não conhece. Ele queima o bilhete dizendo que a partir de hoje, ela não teria mais uma vida comum. Yerin e Do Kyung observam a cena assustados. De repente, a protagonista sente seu coração ser apertado. Ela se contorce de dor e a amiga tenta dizer que está tudo bem. Yerin pensou que o homem era apenas um louco, falando coisas sem sentido. Ela corre até o demônio e o chama de idiota. Yerin está disposto a doar sua própria sorte para provar que o homem é apenas um golpista. O demônio gosta da ousadia. Por outro lado, Do Kyung apenas diz à amiga que é melhor elas irem embora. Ela sente que algo ruim vai acontecer. Yerin fica preocupada. Do Kyung diz que desde o começo tem um mau pressentimento, mas agora está confirmando que esse homem não é um humano. Então Do Kyung implora para Yerin ir embora com ela. A amiga concorda e pega os bilhetes que caíram no chão. Naquele momento, Wu tira o bilhete da mão dela e acaba rasgando a ponta do papel. Ele lembra que Yerin falou algo sobre fechar o acordo. Então Wu diz que devolverá o ingresso quando o contrato for fechado. Yerin gritou que ia chamar a polícia, mas Do Kyung apenas pediu para ir embora. Wu se aproximou dela e a chamou pelo nome. Yerin não entendia como o homem poderia saber o nome da sua amiga. O demônio da sorte disse que automaticamente passou a saber tudo sobre a pessoa que assinou o contrato. Então ele diz o dia e o local que Do Kyung nasceu. Yerin o acusa de ser um stalker e avisa que chamará a polícia. O demônio fala que a partir daquele dia a vida de Do Kyung será cheia de infortúnios. Ela não está ciente disso agora, mas essa é uma das piores coisas que um ser humano normal pode vivenciar na vida. Ela provavelmente continuará tentando se agarrar à esperança e continuar vivendo, mas chegará um ponto em que ninguém mais vai querer ela por perto. As duras palavras deixaram Do Kyung com medo e ela tremeu pela vida. Por outro lado, Yerin ameaçou dar uma surra no demônio. Wu segura o braço dela e diz que na verdade Do Kyung só conseguiu chamar a atenção dele porque Yerin quis compartilhar a sorte com ela. A garota acha que ele é apenas um estranho que ouve a conversa dos outros escondido. Ela desiste de levar o bilhete porque prefere seguir o conselho da protagonista. O demônio a lembrou que o bilhete era um contrato. Yerin gritou que ele poderia fazer o que quiser. Ela não se importa com essa bobagem de sorte. Yerin mostrou o dedo do meio e diz que Do Kyung nunca terá uma vida solitária porque ela estará lá. A cena muda para o momento atual. Do Kyung olhou para o bilhete enquanto tentava se recuperar das lembranças. Myung perguntou se ela estava se sentindo bem. A garota pede uma moeda, mas ele acha melhor usar uma faca. Do Kyung diz que é melhor cortar a data de validade escrita no bilhete de loteria. O demônio da desilusão questiona se o ingresso é dele. Com lágrimas nos olhos, a garota responde que é da sua amiga. Ela perde o controle e começa a chorar. Acontece que ele não aguentou ter uma vida tão arruinada. A protagonista tentou impedi-la de pular, mas a garota pediu que Do Kyung vivesse. Logo depois, a protagonista teve que aceitar que não veria mais Yerin. Ela chora como uma criança lembrando da amiga. Os meninos apenas olham sem saber o que fazer para ajudar. A cena muda para o passado. No dia anterior, em um lugar desconhecido, Wu confessou que poderia ter sido facilmente assassinado. Ele lembra que no momento que Myung liberou seu poder, tudo parou de fazer sentido e ele pegou
esfregou o vidro porque queria acabar com a dor. O demônio da sorte pensou que tivesse sido hipnotizado. O homem ao lado respondeu que era desilusão. Talvez Wu tenha finalmente percebido o quão aterrorizantes os demônios de alto nível são agora. Por isso ele não deveria se sentir tão destemido. Wu fala que só ficou surpreso. Além disso, o homem ao seu lado nesse momento também é um demônio de alto nível. É por isso que conseguiu roubar aquelas coisas do inferno. O homem respondeu que era apenas um contrabandista. Então não tem nenhuma habilidade aterrorizante como Myung. Após essas palavras, o demônio da sorte sentiu a dor da aranha de cura em seu abdômen. O contrabandista sugeriu não se mover muito porque levará um tempo para a ferida cicatrizar completamente. Wu diz que tem uma última pergunta antes do homem ir embora. Ele quer saber se é possível explorar as memórias de um humano. Apesar do pedido estranho, o contrabandista entrega um item que pode ajudar com isso. É um artefato usado no inferno para causar sofrimento psicológico. Muito difícil de encontrar. Para usar é simples. Primeiro ele deve amarrar uma linha na agulha e furar a língua do humano. O demônio da sorte terá que fazer o mesmo com o fio oposto. Então os dois ficarão conectados. O acha muito assustador e pergunta se existe alguma outra maneira. O contrabandista acha que pode fazer algo se lhe tiver algum pertence que o humano possuía. O demônio da sorte pensa sobre isso e imediatamente lembra do bilhete. Ele roubou de Yerin, mas acredita que não é problema porque foi o Do Kyung que comprou. O contrabandista amarrou o bilhete e pediu um pouco do líquido vermelho de Wu. Agora basta enviá-lo ao humano para fazer contato. Apenas o demônio da sorte pode ver o fio. Então a outra pessoa vai pensar que é um bilhete de loteria comum. Mas no momento em que o dono tocar o item com as mãos, Wu também poderá fazer contato com as memórias da outra pessoa. Nesse momento, Wu espera ansiosamente para saber o que Do Kyung está pensando. Ele queria entender do porquê essa garota é tão resistente. De todas as pessoas que fecharam um contrato com ele, ela foi a única que permaneceu viva, se recusando a desistir. Então o demônio da sorte chegou à conclusão que precisava descobrir a razão, mesmo que tenha que vasculhar as suas memórias. Wu permanece de olhos fechados tentando entrar no subconsciente da protagonista. De repente ele abre os olhos e vê Yerin olhando para ele. Enquanto isso, na mansão de Myung, a protagonista diz que mudou de ideia. Agora ela quer acabar com aquele demônio da sorte. Myung tem certeza que a garota não conseguiria fazer isso, mesmo se tivesse oportunidade. Então ele pega a adaga de sua mão e diz que não tem como saber se realmente foi o demônio da sorte que enviou isso. Afinal, ele não sabe seu endereço. A protagonista responde que o demônio da desilusão passa o dia inteiro voando por aí com essas asas. Então os outros demônios devem fazer a mesma coisa. Hyun concorda, mas o demônio da desilusão não entende do porquê o Wu enviaria algo assim. A mulher esconde que é porque ele quer zombar dela e da amiga. Myung pega o bilhete e coloca o óculos que detecta coisas invisíveis. É naquele momento que ele vê o fio que Wu colocou no ingresso. Sem pensar duas vezes, o demônio rompe a conexão. Enquanto isso, Wu acompanha as memórias. Yerin passa por ele e chama por Do Kyung. As duas garotas tinham planejado ir à praia. Como sempre, Do Kyung estava tendo azar e chegou atrasada. Mas Yerin se preparou com antecedência. As duas chegam na praia e Do Kyung tem a segunda má sorte do dia. Ela quase se afogou, mas ficou bem por causa do colete salva-vidas que Yerin a forçou a usar. Wu chegou a uma conclusão diante dessas lembranças. Do Kyung só conseguiu sobreviver ao contrato porque outra pessoa a ajudou com a sua sorte. De repente, o demônio da sorte sente alguém se aproximando e olha para o recém-chegado. Ele se vê na palma da mão dessa pessoa. Em seguida, o fio é quebrado e ele é expulso da memória de Do Kyung. Wu está frustrado por passar tão pouco tempo nas lembranças da garota antes de ser descoberto. Enquanto isso, na mansão de Myung, ele diz que aquele idiota gostou mesmo de Do Kyung. Ela não entendeu por que ele disse isso. Myung contou que um item contrabandeado do inferno pelo diabo trapaceiro foi anexado no ingresso. Essas mercadorias têm um preço bastante alto. Pode custar até um braço e uma perna. Isso significa que o demônio da sorte realmente está obcecado por Do Kyung e virá atrás dela de qualquer forma. A garota não entende por que é tão interessante para esse demônio. Myung pergunta se Hyun realmente viu que Wu ficou gravemente ferido após o incidente. O amigo confirma que viu o cara fazer o corte no abdômen. O demônio da desilusão conclui que a essa altura ele ainda está ferido. Então é melhor atacá-lo antes que se recupere. Myung pede para Hyun pegar a localização do estúdio de tatuagem de Sang-Hoo e seu cartão de transporte do metrô. Ele avisa que vai apresentar uma pessoa a Do Kyung. Ela responde que não está preparada para conhecer outro demônio. Hyun diz que é um demônio único, que conhece as maneiras mais cruéis de agravar feridas. Os três viajaram juntos para o estúdio. Myung, como sempre, ocupa mais assentos que o necessário. Algumas horas se passam e a caminhada continua. Do Kyung simplesmente perde a paciência porque está andando há horas e reclama que não queria conhecer ninguém. Ela também não sabe qual é a vantagem de conhecer um demônio apenas para se livrar de outro demônio. Myung espera ela parar de falar e diz que eles chegaram no estúdio, que fica localizado no prédio à frente.
Os três entram no elevador e Myung tranquiliza Do Kyung dizendo que esse demônio gosta de humanos. Parece que o homem estava errado. Sang-woo simplesmente gritou para eles irem embora, ou seriam transformados em pó. Myung usa Do Kyung como proteção e pergunta o que aconteceu com a mulher. Sang-woo pergunta irritada do porquê o demônio trouxe dois humanos. Myung pergunta por que ela está tão brava. Sang-woo percebe que o demônio da desilusão não sabe que há uma ordem de recuperação para ele. Myung olha para Do Kyung em silêncio. Sang-woo tem certeza que as autoridades já enviaram uma equipe de demônios de elite para o mundo humano. Essa é uma questão de tempo até que eles encontrem Myung. Sang-woo pede que ele vá embora porque ela não quer atenção dos demônios de alto escalão. Do Kyung perguntou o que isso significava. Hyun disse sem muita emoção que os demônios do inferno estão de olho neles. A garota só queria se livrar de um demônio, e agora ela está sendo perseguida. Por outro lado, Hyun lembra do demônio que viu no quintal da casa de Myung. É provável que seja um dos enviados. Sang-woo incentiva os humanos a ficarem longe de Myung se quiserem viver. Uma ordem de resgate não significa apenas que a alma do demônio da desilusão será levada embora. Significa apagar tudo relacionado a ele. Então os dois humanos estão em perigo. Quem está ao lado de Myung será queimado no fogo do inferno até o nível atômico. Sang-woo deu tantos detalhes gráficos que deixaram Do Kyung traumatizada. Por outro lado, Myung questionou se Sang-woo realmente está com medo desses covardes. Ela é uma das mais fortes do reino, então não tem por que temer. Sang-woo então se considera tão forte, mas Myung a convence de ignorar a situação atual porque ele precisa dela. Além disso, eles são amigos há muitos anos. Ela não pode simplesmente se recusar a ajudá-lo. Sang-woo diz que vai pelo menos ouvi-lo, em consideração aos anos de amizade. Myung comemora e fala que há um demônio problemático com habilidades únicas, difícil de lidar, mas esse cara sofreu uma lesão grave. Myung pensou em pedir a ajuda de Sang-woo porque ela é a maior especialista do inferno, uma artista de feridas. O demônio da cicatriz pergunta por que esse cara tem que te machucar. Myung mostra Do Kyung e diz que seu objetivo é apenas cancelar o contrato que ele fez com essa pessoa. Sang-woo menciona uma conversa que teve no passado com Myung, quando estava selando seu poder na tatuagem no seu peito. Aquele foi o último trabalho deles. Myung diz que não tem por que ela recusar trabalhar com ele agora, afinal ela já está envolvida através dessa tatuagem. Provavelmente os demônios de alto escalão a incluíram na recuperação também, então unir força nesse momento é o mais ideal. Sang-woo não tem como inventar outra desculpa e deixa Do Kyung e Myung entrar no estúdio. O demônio perguntou se Hyun não poderia entrar também. Sang-woo diz que não porque o humano tinha cheiro de muitos demônios. Infelizmente ele esqueceu de tomar banho. Além disso, Sang-woo tem um mau pressentimento em relação ao humano. Myung pede para Hyun esperar por ele na padaria do prédio. Sang-woo rapidamente tranca a porta e em seguida ela avisa que esse humano é um espião. Ele deve ser eliminado imediatamente. A cena muda para o demônio da sorte. Ele e o contrabandista encontraram a mansão de Myung, o lugar era mais bonito do que eles esperavam. Na verdade, Woo esperava encontrar a casa de Do Kyung, mas descobriu agora que ela está morando com o demônio da desilusão. O contrabandista diz para ele se apressar. Woo pergunta se ele vai deixá-lo ir sozinho. O contrabandista imaginou que essa era a intenção do demônio da sorte. Além disso, ele não vai arriscar a própria vida para acompanhá-lo. O contrabandista não entende do porquê Woo está tão interessado em uma humana comum. O demônio da sorte diz que no começo ela parecia um problema pequeno e ele ignorou, mas depois pensou que talvez não fosse o caso. De repente, o contrabandista o interrompe para avisá-lo que a mansão está em chamas. Woo olha com curiosidade tentando entender se aconteceu algum acidente. Naquele momento, o demônio de terno pula sobre o carro e deixa tudo destruído. O demônio da sorte grita preocupado com o contrabandista, enquanto outro demônio ajudou a espalhar o fogo pela plantação de Myung. O céu ficou vermelho graças às fortes chamas. O demônio pega o fruto com as emoções de Do Kyung e acha interessante. O mais incrível foi que Myung conseguiu trazer uma planta do inferno para o mundo humano. Nesse momento, o servo do demônio avisa que não há ninguém dentro da mansão, mas eles não acham que o Myung é inteligente o suficiente para prever que eles iam buscá-lo. Provavelmente foi apenas uma coincidência. De qualquer forma, o demônio de terno decide que vai procurá-lo. Nesse momento, o demônio de cabelo branco diz que pegou alguém parado na entrada da mansão. Parece ser um demônio também. Woo foi capturado e o servo demônio disse que eliminou o companheiro dele que estava no carro. Nesse momento, o demônio de terno analisa a lista de remoção e não vê Woo. Ele pergunta quem é o cara. O demônio da sorte tem dificuldade para explicar sua conexão com Myung. O demônio de terno explica que está lá para fazer a recuperação do demônio da desilusão. Mesmo que Woo não esteja na lista de remoção, se ele não puder fornecer um motivo válido para ficar na entrada da mansão, então ele será eliminado. Woo permanece de cabeça baixa e pergunta se Do Kyung está na lista. O demônio de terno assume que é a humana e confirma que sim. Ela será eliminada em breve. Woo olha para a imagem e diz que está lá por causa dela. O demônio de terno não imaginou que essa humana fosse importante e pediu detalhes. Woo responde calmamente que está interessado
interessado na imensa sorte que Do Kyung possui. Incrivelmente, a sorte dela é maior que a dele. Talvez Myung tenha se aproximado dela pela quantidade de emoção que a humana possui. Pelo menos foi o que Woo pensou. O demônio de Terna pergunta como ele sabe tanta coisa. No mínimo deve ter entrado nas memórias dela. Woo diz que fez exatamente isso. Um silêncio paira sobre eles. Então o demônio da sorte fala que precisa de Do Kyung e não vai deixar que ela seja eliminada. Nesse caso, o demônio de Terno está pronto para acabar com ele. A arma toca a testa de Woo e ele se incomoda com as risadas dos servos. Então exige que o diabo atire rapidamente. O demônio de Terno admite que não queria fazer isso porque o garoto é jovem, mas não pode deixá-lo ir. Nesse momento, o demônio de Terno é atingido na testa. O servo de cabelo branco falhou em eliminar o contrabandista. Ele atirou no demônio e libertou Woo. O demônio da sorte reclama que o homem demorou muito. O contrabandista diz que não é fácil lidar com essas pessoas. Basta olhar para o uniforme que eles usam para entender que são demônios de elite. O servo de cabelo branco não entende nada. Ele viu com os próprios olhos que o homem tinha sido eliminado no carro. Enquanto ele se perguntava onde tinha errado, o contrabandista estava sendo curado pelas aranhas. O servo tentou atirar, mas a arma não funcionou. Woo imagina que eliminar o superior que deu a ordem é o melhor a fazer. Assim, Do Kyung ficará fora de perigo. Nesse momento, o demônio de Terna se levanta enquanto usa o poder de autocura. Ele aconselha o demônio da sorte a desistir de salvar Do Kyung, pois não há como ir contra as ordens. Essa é a vontade do grande diabo. O homem acrescenta que o desejo de salvar uma humana é patético. É uma mentalidade fracassada que pode se espalhar para os outros demônios como uma praga. Essa é a razão para capturar Myung. Ele será usado como exemplo para que não haja outros tolos que queiram proteger os humanos. Woo diz que não quer ser colocado na mesma categoria que Myung. Ele acha que não está errado em pensar que alguns humanos podem ser poupados para eliminar mais humanos. Talvez tudo fosse mais fácil se os velhos demônios parassem de interferir e se aposentassem em silêncio. A ousada opinião de Woo deixa o demônio de Terno irritado. A atenção do contrabandista recai sobre o emblema do uniforme do homem. É um corvo negro com uma espada, emblema da unidade direta dos demônios Halfa. Woo diz que lembrará desse nome porque em breve dirá que eliminou um demônio Halfa. O demônio de Terno empurra a cabeça de Woo em direção ao chão enquanto o chama de insolente. Ele quer ver se o cara continuará destemido depois de tantos golpes. Woo é arrastado no solo e enterrado. Ele não contra-ataca, apenas fica no chão sorrindo e diz que é bom esperar o momento certo. O demônio de Terno pergunta o que ele está esperando. Woo responde que está esperando sua sorte. Nesse momento, o servo de cabelo branco tenta atirar e a arma não funciona. De repente, uma bala atravessa o corpo do demônio. O homem pede desculpas ao seu senhor e fala que foi um acidente. Agora Woo aproveita a oportunidade para arremessar o demônio no fogo ardente. Os servos se apressam para salvar o chefe. O contrabandista bebe uma poção de aumento de força e captura os lacaios. Por outro lado, Woo empurra o demônio cada vez mais em direção ao seu fim. Ele diz que só precisa de sorte para vencer qualquer confronto. Enquanto isso, no estúdio de Sang-Hoo, Myung não acredita que seu amigo é um espião, mas parece que Sang-Hoo estava certa. No passado, alguns humanos se reuniram em um fliperama. Uma mulher humana disse que eles não podiam derrotar os demônios por serem fisicamente mais fracos. Além disso, é muito difícil de identificá-los entre as pessoas comuns. Um homem ao lado admite que não sabe se realmente essa coisa de demônio existe. A menina respondeu que poderia confirmar a existência deles, afinal, ela já fechou um contrato com um demônio, então garante que eles existem e estão por aí eliminando pessoas de formas inexplicáveis. Felizmente, uma equipe foi criada e eles poderão destruir os invasores. Naquele momento, Hyun se juntou aos amigos caçadores de demônios. A garota o chama de agente e diz que está surpresa em fazer parte da equipe dele. Hyun é direta e diz que quer que eles vejam a gravação de um demônio que ele encontrou. À primeira vista parece ser um humano comum, mas então Hyun filmou a transformação do homem. Os agentes ficam impressionados. Hyun diz que o nome desse demônio é Pilbon, um demônio astuto que contrabandeia itens proibidos do inferno para o mundo humano para negociar com outros demônios. Outro agente aparece e exibe uma aranha de pelúcia. Ele diz que já trabalhou com Pilbon como sócio por 2 anos, estando os demônios em sua lista de negociação, então pode garantir que a líder da equipe está certa. É muito difícil para os humanos vencê-los, mas isso não significa que seja impossível. Felizmente não há tantos demônios vivendo no mundo humano, além disso há casos peculiares de demônios que são amigáveis aos humanos. Hyun concorda com a líder pois ele conhece um demônio chamado Myung que não machuca humanos. Ele foi expulso do inferno por essa atitude. O agente de tapa-olho sugere usar Myung para criar uma situação em que os demônios sejam colocados um contra o outro. A melhor opção por enquanto é confiar em um demônio. O risco de confronto direto é muito alto para os humanos, então a equipe confia em Hyun para agir silenciosamente, até que os humanos tenham chance de revidar. De volta ao momento atual, Hyun foi até a padaria, assim como Myung ordenou. Ele olhou para o céu e viu os demônios se aproximarem, mas permaneceu parado.
Hyun foi rapidamente reconhecido como secretário de Myung. Os demônios imaginam que a outra humana esteja no prédio, mas antes que se aproxime, Hyun saca a adaga e diz que não pode permitir a entrada deles. No mesmo momento, dentro do prédio, Myung garantiu que Hyun não era um espião. Provavelmente ele tem segredo como todos, mas não seria capaz de estar envolvido nessa ordem de capturá-lo. Sang-Hyo pergunta como ele tem tanta certeza. Existem outros cheiros de demônios no humano. Myung responde que tem certeza porque os anciões do inferno têm sido contra os demônios que se aproximam dos humanos há anos. Então é algo que aconteceria em algum momento. Do-kyung diz que até agora não viu o único demônio que poderia ser amigável com os humanos. Myung não pode acreditar no que houve. Ele grita que lhe deu um lugar para ficar. Café da manhã e até mesmo salário. Não existe gentileza maior do que essa. Do-kyung diz que isso é só porque ele precisa do fruto. Caso contrário, ela já estaria enterrada. Myung responde que não faria isso porque não acha que ela é importante. Os dois trocam ofensa e Sang-Hyo apenas assiste. Pela primeira vez ela viu o amigo tão animado ao lado de um humano. De qualquer forma, há algo mais importante nesse momento. Sang-Hyo ainda acha que Hyun pode ter passado a localização deles em troca de poupar a própria vida. Do-kyung duvida que o cara faria algo assim. Sang-Hyo diz para a garota parar de ser ridícula. Não tem como confiar em alguém apenas com base nos sentimentos. Além disso, a sua própria vida está em risco. Então Sang-Hyo pede que eles deem uma boa explicação ou terá que eliminar Hyun. Nesse momento, Do-kyung lembra de uma conversa que teve com Hyun, onde ele disse que odiava demônios e seu objetivo é expulsar os demônios dessa terra. Mas para que isso aconteça, ele precisa proteger Myung e Do-kyung. A mulher contou essa conversa que teve com Hyun. Myung disse que era bobagem porque Hyun não pode protegê-los. De repente, Sang-Hyo cobre a boca do demônio para ele ficar em silêncio. No momento seguinte, uma explosão pode ser vista da janela do estúdio. Um servo demônio astuto invade o local, iniciando uma luta com Sang-Hyo. Ela rapidamente corta o rosto dele com as garras, mas o servo disse para ser melhor porque parecia brincadeira de criança. Sang-Hyo respondeu que a pequena ferida que não cicatriza vai fazer ele viver com dor para sempre. O servo ficou incrédulo quando o ferimento se expandiu por todo o rosto e corpo. Do-kyung ficou impressionado com o ataque. Por outro lado, Myung estava se perguntando o que aconteceu com Hyun. Em um momento de desespero, ele correu para fora do prédio para ajudar o amigo. Do-kyung o seguiu. De repente, o caminho deles foi bloqueado por outro demônio. A mulher de cabelo loiro disse que fazia tempo desde o último encontro deles. Myung deixou claro que lidaria com ela em 10 segundos. Esse é o tempo que pode gastar com alguém insignificante. No mesmo momento, fora do prédio, Hyun conseguiu lidar com 2 servos demônios, mas infelizmente não conseguiu impedir a invasão dos outros demônios. Um dos demônios de cabelo loiro curou seus 2 servos. Hyun tentou atacá-lo no pescoço, mas foi uma tentativa falha porque o demônio transformou a adaga em pó. Era muito difícil para um ser humano lidar com o poder de um demônio. Hyun foi levantado pelo pescoço e o homem disse que era impressionante seu desejo de salvar o próprio mentor. É uma alma tentadora e se não fosse pela hora de recuperação, ele faria de Hyun seu servo. Antes que o demônio tenha a chance de eliminar o humano, seu braço voou no ar. O ataque deixou o demônio desnorteado no chão. Hyun foi salvo por sua equipe de humanos. Os agentes usaram armas e espadas para lidar com os demônios. Hyun perguntou como estava o prédio. O agente de óculos respondeu calmamente que Myung estava levando uma surra. A mulher demônio pisou nele sem hesitar. Myung não respondeu aos ataques e ela prometeu que seu fim seria doloroso. De repente, um servo caiu em cima dela. Sang-Hyo lidou rapidamente com os demônios no estúdio. Enquanto isso, no lado de fora, Hyun observou que vários reforços estavam chegando para ajudar os demônios. A capitã ligou para o outro agente e questionou como está a situação. O homem estava na mansão de Hyun e relatou a destruição do local. Seria melhor retornar antes que a situação fique ainda mais séria. Os demônios na mansão de Myung foram derrotados. Agora Woo Pil está a caminho de resgatar Do-kyung. Ele acha que as coisas podem piorar e por isso aconselha a capitã a retornar com todos os humanos. No mesmo momento, Do-kyung percebe que o prédio foi tomado pelos demônios. Ela corre para salvar a sua vida. Um sentimento desesperador invade seu corpo. É o sentimento de que a sua vida acabará em breve. Ela já sentiu isso outras vezes e sobreviveu por pouco. Do-kyung lembra de Eren e não aceita o fato de ter ficado viva sozinha. Ela se culpa porque acredita que a amiga deveria ter sobrevivido. Do-kyung chega na entrada do prédio e toma uma decisão. Enquanto isso, no estúdio de Sang-Hyo, a demônio já não aguenta mais bater em tanto homem e manda Myung perder o controle. Ele não entende o que ela está falando, então a mulher grita para ele liberar aquela técnica de líder de culto, aquela que pode hipnotizar pessoas em grupo. Myung não pode fazer isso porque não quer colocar Do-kyung em perigo. Foi naquele momento que ele percebeu que a garota não estava ao seu lado. Enquanto Do-kyung pensava se viria fazer o que sua cabeça queria, um demônio apareceu atrás dela. Ele disse que ali seria o fim. Do-kyung não reagiu e nem tentou correr. Hyun gritou preocupado. O agente do tapa-olho disse que resolveria, mas Myung apareceu antes e eliminou o servo. Ele se aproximou de Do-kyung e tentou chamar a atenção dela, mas a garota não respondeu. O demônio da desilusão percebeu que ela estava distraída, então ele tocou seu rosto enquanto pediu para a garota acordar, porque o lugar está repleto de demônios. De repente, Myung sente que seu poder foi sugado e Do-kyung se sentiu mais triste ainda. Ela perguntou por que ele a salvou de novo.
Do Kyung só queria deixar esse mundo. Myung gritou perguntando por que ela absorveu o poder dele. A sensação de desilusão era a pior coisa que ela podia sentir naquele momento. Do Kyung disse novamente que não queria ser salva, mas o demônio da desilusão a mandou olhar para Hyun. Ele estava lutando contra demônios para mantê-los vivos. Myung acrescentou que também estava lá por ela. Mesmo essas palavras não é o suficiente para Do Kyung. Ela acha que não vale a pena lutar porque sempre termina da mesma forma. As pessoas ao seu redor são eliminadas por causa dela. Do Kyung não quer que ele se machuque. Myung responde que já viveu demais. Além disso, ele não acha que pode falecer pelas mãos desses malditos. Myung conjura seu poder. Nesse momento, Do Kyung toca a mão dele e sugere que eles fujam. Mas o demônio da desilusão diz que não dá para fazer isso nessa situação. A mulher grita que esses demônios continuam se multiplicando. Ela pode ver que Hyun, Sang-Hoo e até mesmo Myung estão lutando com tudo que tem. Ela sente que todos serão eliminados a qualquer momento, com exceção dela. Myung toca a mão dela e pergunta sinceramente que tipo de vida ela tem vivido. Do Kyung está prestes a responder quando ele diz que não tem tempo para ouvir. Myung se prepara para lutar com os demônios e avisa que não está na lista de infortúnios dela. Ele tira o gêmeo da bolsa e coloca no braço de Do Kyung. Em seguida, seu poder começa a ser liberado e o demônio pede que ela observe com atenção. E é aquilo que vai acabar com sua má sorte. De repente, a hipnose e desilusão toma conta do lugar. O desespero interno é despertado. Hyun retira todas as armas dos amigos e pede que eles mantenham as mãos em um lugar onde não possam ser vistas. Ele acrescenta que é melhor deixar longe qualquer coisa que possa ser usada para se machucar. Hyun não pensou que Myung fosse apagar a tatuagem que estava suprimindo sua força em um momento como esse, mas entendeu o motivo quando viu Do Kyung. Sang-Hoo ficou feliz que finalmente Myung usou seu poder. Por outro lado, a protagonista se perguntou o que deveria fazer. Ela estava pensando em colocar Myung para dormir como da última vez, mas mudou de ideia quando percebeu que os outros demônios seriam libertados se isso acontecesse. Nesse momento, Do Kyung viu os servos realizando ataques contra si mesmo. A cena pode ser aterrorizante para uma pessoa comum. Além disso, tinha outros humanos hipnotizados também. Do Kyung não podia deixar essas pessoas falecerem, então ela se apressou para interromper o ataque de Myung. A garota entra no subconsciente dele com apenas um toque. O demônio da desilusão estava concentrado em seus exercícios quando viu ela se aproximar. Do Kyung é direto e diz que ele precisa acordar. Tem pessoas inocentes envolvidas na hipnose. Naquele momento, Myung diz que outra pessoa entrou com ela em seu subconsciente. É um garoto de cabelo preto. Do Kyung lembra que viu essa criança lá fora mais cedo, mas não sabe como ele entrou aqui. O garoto ri dizendo que Do Kyung é realmente um ser humano interessante. Não foi afetada pelos poderes e ainda entrou na consciência de um demônio. Myung logo pergunta quem é o recém-chegado e como ele foi para lá. O garoto apenas fala que o demônio da desilusão é irresponsável. Alguém que se esconde em sua própria consciência para evitar a realidade não pode salvar ninguém. O menino passa por eles e penas pretas voam de seu corpo. Então ele fala que esperou ansiosamente por esse momento. O momento em que Myung acreditará mais uma vez ter encontrado o novo salvador. Seu coração deve estar cheio de esperanças. Nesse momento, Myung percebe o que está acontecendo e grita para Murra Baek esperar. Mas o menino o envolve em penas escuras e o transforma em um corvo gigante de pedra. Para Do Kyung, claro, ele não é apenas um humano. O garoto decide se apresentar. Ele é um representante do grande demônio Halfas, que emitiu a ordem de recuperação para Myung. Seu nome é Murra Baek, e ele é um humano. Do Kyung não pode acreditar que uma criança pode ser o representante de um demônio poderoso. Baek diz que é porque essa não é a sua verdadeira forma, é só um corpo que pegou emprestado temporariamente. Ele acrescenta que ele viveu pelo menos 500 anos a mais que Do Kyung. A mulher acha estranho o humano viver mais que Myung. Baek logo pergunta se ela sabe por que Myung está interessado nela. Do Kyung diz que é para fazer o fruto do desespero. O cara responde que ela não está errada, mas isso é apenas um meio para atingir algo maior. O desespero é o sentimento mais íntimo ligado ao desamparo entre muitas emoções negativas, que não se pode superar com as próprias forças. Até Myung, que é a encarnação do desespero, também é um ser indefeso. Do Kyung lembra claramente de todas as vezes que viu Myung ser um demônio indefeso. Baek responde que essa é a fraqueza de Myung. Não importa o quão forte seja o poder que ele tem, ele não pode controlá-lo com sua própria vontade porque é indefeso. Por isso que precisa de Do Kyung. A mulher pergunta se Baek está insinuando que ela é como uma ferramenta para suprimir o poder de Myung. O cara responde que Do Kyung tem um significado muito mais importante do que simplesmente ser uma ferramenta. A emoção do desespero é pior quando é reprimida. Provavelmente Myung usou as suas tatuagens para controlar o poder, mas à medida que o poder confinado ficava mais forte, a dor que o acompanhava também ficou difícil de suportar. É por isso que Myung consumiu emoções humanas através das frutas. É o que ajuda a esquecer a dor, mas não é o suficiente porque não é possível aprisionar o poder dentro das tatuagens para sempre. No fim, ele será eliminado pelo próprio poder que o consome lentamente por dentro. Não é um fim agradável, mas foi um momento de desespero que Do Kyung apareceu na vida dele. Baek diz que ela é alguém que ajuda
ajuda o demônio a esquecer sua própria dor. Também pode detê-lo facilmente quando ele perder o controle de si mesmo. Provavelmente Myung vê ela como uma salvadora. Do-kyung pergunta como o cara tem tantas informações. Baek chama um de seus corvos e diz que sempre observou tudo. Ele sabe que Myung não quer perder a humana, mas infelizmente esse é o destino. Nesse momento, Do-kyung é cercada por vários corvos e sai do subconsciente de Myung. Ela percebe que Baek estava segurando seu pescoço na vida real. Ele assumiu a verdadeira forma e estava pronto para acabar com a única esperança do demônio da desilusão. Enquanto isso, Myung ainda estava preso dentro do corvo em sua consciência. Ele gritou para Do-kyung não levar as palavras de Baek a sério, mas ninguém o ouviu. De repente, ele percebe um corvo preso na parede e presume que o animal está lá para não deixá-lo escapar pela abertura. Myung tenta manipular o corvo oferecendo um pedaço de pão que encontrou no bolso da calça. Seu plano dá certo e uma abertura aparece depois que o pássaro sai. O demônio se esgueira para fora da estátua de pedra e aproveita para comer o pão. O corvo fica indignado a perceber que foi enganado, mas Myung estava ocupado demais para lhe dar atenção. Ele se pergunta como pode sair da própria consciência. O primeiro método que encontra é bater em si mesmo para acordar. Suas tentativas não funcionam. De repente o corvo bica seu nariz e ele finalmente acorda. Myung olha ao redor e percebe que está sozinho. Ele se preocupa e imediatamente verifica o estúdio de Sang-hoo. Mas não havia ninguém lá. O demônio da desilusão gritou frustrado e voou em busca de Do-kyung. Ele olhou a cidade de cima e gritou o nome dela. Naquele momento suas asas falham e ele cai no chão. Infelizmente usar o poder o deixa muito fraco. Então agora ele não tem forças nem para voar. Myung tenta se levantar enquanto diz a si mesmo que as coisas não deveriam terminar assim. Ele se culpa por não ter ficado de olho nela. Nesse momento o corvo aparece na frente dele. O demônio da desilusão pega o saco com o pão que guardou. Ele lembra que pegou isso de Hyun porque planejava provocá-lo mais tarde. De qualquer forma não há mais o que fazer. Myung promete dar um pouco de pão ao corvo se ele indicar a localização de Baek. Dessa vez o demônio realmente entrega o pão. O corvo então voa até os escombros onde é possível ver uma mão. Myung se apressa e empurra a parede de tijolos para longe. Ele encontra Sang-hoo e tenta acordá-la, mas ela não responde. Myung a segura nos braços enquanto implora para que ela esteja bem. De repente, o corpo de Sang-hoo se desfaz e ela desaparece. O corvo voa sobre os escombros, enquanto Myung deita no chão, em silêncio. Ele lembra que no passado, Hyun perguntou se os demônios sentiam tristeza. Ele respondeu que sim. É que o limiar dos demônios para sentir tristeza é maior que o dos humanos. Hyun então questionou por que ele não chorou com o filme. É uma história emocionante sobre um protagonista que voltou no tempo 3.000 vezes para encontrar sua amada novamente. Myung disse que o filme não era triste. Para ele, os momentos mais tristes é quando enfrenta a própria impotência. Além disso, Myung pensava que chorar é algo que só um perdedor faria. Ele apenas colocava os fones de ouvido e dançava. O beatbox era o suficiente para esquecer qualquer tristeza. Hyun diz que é vergonhoso fazer isso em público, mas Myung achava mais vergonhoso chorar. Nesse momento ele faz beatbox. De repente um escorpião vermelho se aproxima de seu ouvido e pergunta que bobagem ele está fazendo. O demônio da desilusão reconhece a voz de Sang-hoo. Ele pensou que ela já tinha ido conhecer Jesus, mas na verdade o demônio da cicatriz apenas mudou de forma para não ser encontrada. Myung estava curioso para saber como ela fez isso. A garota disse que é uma técnica de escape que ela guarda para situações perigosas. Ela logo muda de assunto e fala que aquele demônio de cabelo branco foi embora, o que era uma pena porque Sang-hoo queria muito destruí-lo. Myung segura o escorpião na mão e pede que ela conte o que aconteceu enquanto ele não estava aqui. A cena muda para 30 minutos atrás. Baek segurou Do-kyung muito forte pelo pescoço e a soltou quando percebeu que a garota não conseguia respirar. Ele pede desculpas por isso, justificando que fazia tempo que não lidava com o humano. Do-kyung tinha certeza que o plano dele era acabar com todos ao redor de Myung. Baek estalou os dedos e respondeu que sua prioridade é um pouco diferente. Pelo menos por enquanto Do-kyung não será eliminada, então não deve se preocupar. Os corvos ordenados por Baek começam a destruir o corpo dos servos demônios, deixando apenas o esqueleto para trás. Baek deixa claro que não foi ele quem trouxe esses demônios. Ele nem sequer anda com os demônios. Baek levanta Do-kyung e educadamente diz que eles podem se divertir até Myung acordar. A garota o empurrou e disse que não ia a lugar nenhum, mas Baek insistiu dizendo que tinha um lugar para apreciar o fim de Myung. De repente um corvo gigante captura Do-kyung e Baek se prepara para ir embora. Naquele momento Sang-hoo apareceu e tentou atacá-lo com uma esfera de ferro com pontas afiadas. O corvo gigante foi atingido e caiu no chão. Sang-hoo segurou a corrente firmemente. Myung ficou ansioso para saber mais detalhes do que aconteceu. Sang-hoo disse que alguém apareceu depois que ele enlouqueceu.
Ela lembra claramente porque não pôde ser afetada pelos poderes de Myung, já que pode esconder essa dor. De qualquer forma, Sang-hoo pensou que só ela e Do-kyung estavam acordadas. Foi aí que um homem de cabelo branco apareceu. Ele também não foi controlado pelos poderes de Myung. O corvo que ele trouxe engoliu a Do-kyung e a levou para algum lugar. Então Sang-hoo percebeu que precisava agir e o atacou. Mas então o homem de cabelo branco usou uma habilidade estranha de neblina. Era difícil dizer se ele era humano ou um demônio. Sang-hoo lembra de ouvido dizer que ficou com inveja de Myung, pois ele fez muitas amizades. Então Baek decidiu levar todas as pessoas que tinham amizade com o demônio da desilusão. Hyun e outros agentes foram capturados. Sang-hoo tentou impedi-lo de fazer isso e ganhar tempo até Myung acordar. Ela tinha esperança que ele fizesse beatbox e voltasse para o mundo real. Mas então o homem de cabelo branco arremessou ela na parede. Foi quando Myung a encontrou nos escombros. Ela precisa de um pouco mais de tempo para voltar ao corpo normal. Myung ficou aliviado porque há chance de seus amigos ainda estarem vivos. Ele perguntou se ela não viu para onde o corvo foi. Sang-hoo lembra que enquanto estava preso nos tijolos, o homem mencionou algo sobre 3 luas que ele queria que ela falasse para Myung. O demônio da desilusão sabia exatamente do que Baek estava falando. Então ele correu, já que não podia usar as asas, mas acaba tropeçando no meio do caminho. Sang-hoo o insulta e manda ele usar as asas. Myung diz que não pode porque usou poder demais. Ele sugere pegar um táxi e pede dinheiro emprestado. Mas naquela forma de escorpião é impossível para Sang-hoo ter qualquer coisa. Ela pergunta qual é o lugar que o homem mencionou que dava para ver 3 luas. Myung diz que é embaixo do porão da sua mansão. Sang-hoo não entende como é possível ver a lua de um quarto no subsolo. O demônio da desilusão explica que existem espaços fragmentados entre o mundo humano e o inferno. Um deles está conectado ao porão da sua casa. É um lugar onde a noite dura para sempre e 3 tipos de luas surgem. Então Myung não perdeu tempo e se apressou para chegar na mansão. Ele lembra que 50 anos atrás Baek estava no porão e diz que gostaria de falecer em um lugar como esse se pudesse escolher, porque há uma lua no porão que só ele pode ver. Baek diz que isso a tornava importante, então ele facilmente eliminaria qualquer pessoa que pudesse ver essas luas mudarem 3 vezes. Myung ficou mais preocupado ainda quando lembrou disso. A cena muda para os sequestrados dentro do corvo. Todos já haviam recuperado a consciência naquele momento, enquanto alguns tentavam fugir. A líder da equipe de humanos achava esse lugar extremamente fofo para um estômago de corvo. Do-kyung acredita que é um espaço criado, não um corvo real. Ela sabe disso porque viu algo semelhante na consciência de Myung. Hyun acha que se ela estiver certa é um espaço que não pode atravessar usando força bruta. Ele tem uma ideia e diz que talvez Do-kyung consiga bater e abrir um buraco. A mulher imagina que é uma péssima ideia. O agente de tapa-olho colocou uma luva na mão dela. Do-kyung foi incentivado a tentar. Seu amigo disse que ela conseguiu controlar o poder de um demônio, então abrir um buraco nesse espaço não será nada demais. O agente aponta o lugar que ela deve acertar. A mulher ficou meio receosa, mas concordou que valia a pena tentar. De repente ela atinge o punho no local marcado. Uma nuvem de fumaça explode do corvo e Baek olha com curiosidade. A cena muda para o demônio da sorte. O contrabandista estava cansado de dirigir e diz que não imaginava que a garota viesse parar em uma ponte. Então talvez o demônio tenha cometido algum erro de GPS. O acreditava que aquele era o único lugar que Do-kyung poderia ir se tivesse desistido. Foi onde sua amiga Yerin desistiu. O demônio da sorte não sabe onde procurar e não quer que Do-kyung seja encontrada pelos demônios de elite. O olhou para o rio pensativo. Pilbo tem certeza que a mulher ficará bem se tiver com Myung. O demônio da sorte diz que não confia no cara. Afinal, ele é o culpado por toda essa situação. O contrabandista então pergunta se há outro lugar que ela poderia ter ido. O diz que não. Ele não pensa em mais nada. Talvez tenha gastado toda a sorte na mansão de Myung mais cedo. Naquele momento, Wu estava olhando para o céu quando viu um corvo gigante desmoronar. Ele perguntou com curiosidade se os corvos sempre foram tão grandes assim. Pilbo não sabia o que responder. De repente, o pássaro caiu no chão na frente deles. Do-kyung e os outros humanos surgem em meio à fumaça espessa. Um sorriso aparece no rosto do demônio da sorte. Ele logo diz que estava procurando por ela. De repente, seu caminho é bloqueado por Baek. Ele não entendeu como Do-kyung conseguiu passar pelo corvo. De qualquer forma, não tem por que perder tempo pensando nisso. Baek logo pergunta quem é o homem à sua frente. Wu faz a mesma pergunta porque não lembra de ver Do-kyung com um homem de cabelo branco antes. Baek reclama que desde que ele tentou levar essa garota parece haver muitos obstáculos em seu caminho. Wu pergunta ao amigo se esse homem parece familiar. Pilbo não lembra de tê-lo visto, mas decide conferir no seu livro de registro de transações. O demônio da sorte lembra que esse livro é apenas para os acordos com os demônios. Ele tem a sensação de que o homem à frente não é um demônio. De repente, Baek encurta o espaço entre eles e atinge o punho no abdômen de Wu. Ele diz que estava certo de pensar que esses dois são demônios. Baek não entende por que o mundo humano está recebendo tantos diabos assim. Eles só servem para atrapalhar o seu caminho. Baek pergunta se Do-kyung não concorda com ele. A mulher não responde. Baek assume que Wu precisa de Do-kyung assim como
como Myung. O demônio da sorte diz que odeia ser comparado com aquele cara, e quanto mais pensa nisso, mais o irrita. Além disso, as ofensas vindas de um humano não servem de nada. Woo tenta atingir um soco no rosto de Baek, mas o humano apenas aperta sua mão com força. O demônio da sorte recua com dor enquanto pergunta quem ele é. Pilbon bebe a poção de aumento de doença e de repente seu corpo fica azul. Baek não consegue desviar e recebe um soco no rosto. Ele cambaleia para trás. O contrabandista caminha até o humano e pergunta quem ele é e por que está levando Do Kyung. Além disso, Pilbon percebeu que Myung não estava com a garota, então perguntou o que tinha acontecido com o demônio da desilusão. Naquele momento, o contrabandista cospe líquido vermelho. Um espinho atravessou um ponto vital. O ataque bem sucedido de Baek derrubou Pilbon no chão inconsciente. Woo entrou em desespero preocupado com o amigo. Baek o impediu de chegar até o corpo usando os corvos. Ele finalmente lembra quem é Pilbon. É o demônio da astúcia. Se Baek se lembra corretamente, esse contrabandista foi incluído na ordem de recuperação porque fez um acordo com Myung. Então agora ele não tem muito tempo de vida. Após essas palavras, Woo foi preso em um caixão de corvo, mas seu rosto não foi selado, o que deixou Baek curioso para entender o que aconteceu. Ele assume que está faltando um corvo. De fato, o corvo estava naquele momento comendo o pão deixado pelo demônio da desilusão. Baek considerou o que podia fazer nessa situação. Woo ri e diz que o homem tem um poder louco para um humano, mas não será suficiente contra ele. De repente ele é atingido com um soco. Baek grita para Woo fazer silêncio, então atinge seu rosto várias vezes, até que ele cansa e reclama que demônios falam demais. Baek acrescenta que perdeu um corvo, então Woo deve ficar calado se não quiser ser espancado novamente. O demônio da sorte estava com o rosto coberto de escoriações e ele sorriu ouvindo isso. Woo sabia que o homem não poderia acabar com ele porque ele provavelmente pegou emprestada a habilidade de controlar corvos de um arquidiabo. Então Baek não pode eliminar o demônio da sorte porque ele só pode fazer o que o arquidiabo ordena. Isso aconteceu porque Woo não está incluído na ordem de recuperação, portanto não pode ser eliminado. Nesse momento Baek retira todos os corvos. Woo cai no chão e o homem o segura pelo colarinho. Ele diz que eliminou muitos demônios de elite para chegar lá. Baek acrescenta que não é uma marionete que se move somente com a permissão do arquidiabo. O demônio da sorte ainda acha que ele é uma marionete covarde. Baek o chuta no rosto e diz que realmente não quer acabar com ele, mas pode aliviar um pouco do estresse nele. Woo é espancado, enquanto Baek pergunta qual é o título estúpido dele, afinal todos os demônios possuem um apelido fútil. Woo permanece em silêncio e é levado pelo pescoço. É naquele momento que ele encontra a oportunidade para enrolar o fio no pulso de Baek. O humano o arremessa em direção ao carro. Um sorriso aparece no rosto do demônio e ele se apresenta como o demônio da sorte. Baek diz que o cara parece muito azarado para alguém que tem um título como esse. Woo responde que não pensa assim porque conseguiu o que veio fazer. Baek olha para todos os lados e não vê nada. Ele fica confuso. Woo diz que sua visão é tão estreita. Acontece que Do Kyung já se foi há algum tempo, mas o idiota não percebeu. Baek se apressa para controlá-lo, enquanto isso Woo fica no chão. Ele olha para Pilbon com tristeza, então diz que a sua sorte está bem ruim hoje. Nesse momento, os humanos andam furtivamente. Eles encontram um carro para a fuga, mas Do Kyung não entra. Hyun fica preocupado e pergunta o que há de errado. A mulher responde que acha que é melhor não ir com eles. Hyun tenta convencê-la a mudar de ideia, mas Do Kyung sabe que eles ficarão em perigo e o resultado será o mesmo. Ela chegou à conclusão que é inútil fugir, então ficará para trás. Hyun sabe que não conseguirá mudar sua decisão, então ele tira algo do casaco e divide ao meio. Hyun entrega a metade do pão a ela e diz que não vai deixá-la sozinha. O motorista reclama dizendo que eles estavam prestes a ir embora. A líder diz a Do Kyung que eles não são afiliados ao governo ou a alguma organização secreta global. São apenas mercenários trabalhando por dinheiro, então não importa o quão importante Do Kyung seja. Eles protegem a si mesmo contra os demônios. O agente de Tapa-olho decide se juntar à equipe para fazer a proteção de Do Kyung. O motorista reclama, mas o agente fala que se tudo der errado, ele já viveu muito tempo. Nesse momento eles veem os corvos se aproximarem. Enquanto isso, em outro lugar, o motorista estava tremendo de medo do passageiro. Myung pediu para o homem se apressar. O motorista grita que ele não pode simplesmente dar ordens assim depois que entrou na frente do seu carro. Myung promete fazer silêncio, então diz a Sang-Hoo para conversar com o motorista. O homem se assusta ao ouvir um escorpião falar. Enquanto isso, o demônio da desilusão disse a si mesmo que tinha certeza que Baek estava no seu porão. É o único lugar que se pode ver 3 luas. Ele continua preocupado com Do Kyung, mas o motorista disse que era 2 horas de viagem até sua casa. Então ele fechou os olhos e dormiu. De repente, Myung é acordado por Sang-Hoo. Ele se assusta ao ver ela no controle do veículo e pergunta onde está o motorista. A mulher responde que o seu corpo voltou ao normal, então ela roubou as roupas dele e o expulsou do carro. Agora tem algo mais importante que ele precisa ver. Sang-Hoo para o carro e Myung percebe o demônio da sorte caído no chão. Há alguns transeuntes no local porque eles ficaram curiosos. Myung logo vê o corpo do contrabandista Pilbon e fica surpreso.
Ele não esperava que o demônio que trabalhava em silêncio acabaria assim. Sang-Hyo pergunta quem é o homem. Myung diz que Pilbon é um contrabandista que trouxe as sementes do desespero do inferno. A mulher questiona se ele não foi incluído na ordem de recuperação, já que fez negócios com Myung. O demônio da desilusão fica horrorizado, percebendo que o fim do contrabandista pode ser culpa dele. Sem pensar duas vezes, o demônio segura Pilbon e pede para Sang-Hyo costurar ele. Mas a mulher recusa porque já realizou muitos favores hoje. Além disso, ela é acostumada a causar dor, não curar. Myung coloca o homem de volta no carro e pergunta se ela não pode curá-lo com dor. Sang-Hyo estava pronta para insultá-la, mas ela concordou que fazia sentido. Myung pede para ela pelo menos mantê-lo vivo por um tempo. Sang-Hyo sempre fica animado quando sente que pode machucar alguém. O demônio apresenta o cara que ele estava falando para ela. Wu permaneceu inconsciente, então Myung achou que era um bom momento para acabar com ele. De repente, Wu sussurrou que sabia onde Do-kyung estava. O demônio da desilusão aproxima as garras do inimigo e diz que também sabe onde ela está. Provavelmente é um lugar que só ele conhece. O demônio da sorte pergunta se Myung está falando da cachoeira conectada ao porão da sua casa. O demônio da desilusão ficou surpreso. Wu mostra o fio que usou para amarrar em Baek e ler suas memórias. Por isso ele sabe onde fica o local. Mas acrescenta que Do-kyung não está lá. Myung acha que o cara está falando bobagem, afinal é impossível um fio ser capaz de ler as memórias de outra pessoa. Sang-Hyo diz que é possível. Wu então fala que esse fio é um instrumento para causar dor, não para conseguir uma confissão. Os demônios usam isso para vasculhar memórias. Wu conseguiu ler as memórias de Baek e viu que ele quer o desespero de Myung. Ele quer que o demônio da desilusão perca tempo indo até a cachoeira. Wu pede para Myung levar e ele poderá encontrar Do-kyung. O demônio da desilusão toca seu rosto e diz que pode queimá-lo agora mesmo. Então é melhor contar tudo o que sabe. Wu deixa claro que Do-kyung não poderá ser encontrada se isso acontecer. Myung pergunta se ele realmente acha que aquela humana é importante para um demônio infame. Wu cai na gargalhada. Ele diz que viu nas memórias de Baek que Myung não é nada sem aquela humana. O demônio da desilusão percebe que não há como mentir mais. Wu o aconselha a tomar uma decisão rápida. No mesmo momento, em outro lugar, Do-kyung tenta recuperar a consciência. Sua visão ainda está embaçada e ela ouve alguém chamá-la. Hyun corta as pernas escuras que envolvem o corpo da garota enquanto grita que eles precisam sair daqui. Do-kyung não se lembra do que aconteceu e quando olha em volta, percebe a equipe de humanos caídos no chão. Hyun diz que vai distraí-lo para ela fugir, mas antes precisa cortar as cordas. Nesse momento, Baek caminha calmamente até eles. O medo percorre a espinha de Hyun, mas ele permanece na posição de luta e atira várias vezes contra o alvo. Baek diz que só precisa de Do-kyung. Ele não quer machucar outros humanos. Hyun pergunta se Do-kyung lembra de sair do corvo. Parece que ela consegue neutralizar o poder do demônio até usar a habilidade dele. Então Hyun diz que vai distrair Baek enquanto ela foge igual antes. Os dois entram em confronto. Baek pergunta por que o humano está fazendo de tudo para salvar Do-kyung. Ele não entende o que ela fez para ter tantos salvadores. Hyun ri e diz que ela é sua salvadora. Enquanto os dois lutam, Do-kyung tenta se soltar das cordas, mas não consegue. De repente, Hyun cai no chão. A mulher se desespera e se esforça para sair. Ela pensa no que pode fazer. Do-kyung definitivamente não conseguirá superar ver outra pessoa falecer por culpa dela. Ela começa a chorar e lembra que Myung prometeu que impediria qualquer má sorte de chegar lá. Mas agora ela se pergunta onde ele está. Naquele momento, Do-kyung consegue invadir o subconsciente de Myung, mesmo de longe. Ela o vê cantando e então grita para ele fazer alguma coisa. No mesmo momento, Myung estava dirigindo o carro e seguiu as ordens de Wu, quando teve uma sensação diferente. Ele ouve a voz de Do-kyung em sua cabeça. O demônio da desilusão desce do carro e segue seu instinto. Ele corre em busca de Do-kyung. Wu apenas o observa. No momento que Myung ouviu a voz, ele quase bateu o carro. Sang-Hyo o repreendeu por agir assim. Ela quase costurou Pilbon errado. Wu também não entendeu o que tinha acontecido. Myung diz que teve a sensação de ver Do-kyung, então ele desceu do carro. Wu pensou que o cara estava alucinando, então mandou ele voltar para lá. Mas Myung não tinha certeza se as coordenadas do demônio da sorte estavam certas. O cara garantiu que estava. Ele lembra de ver Do-kyung nas memórias de Baek que ela estava perto do rio. Wu não consegue ver as memórias em tempo real, então é um lapso de tempo, mas tem certeza de ter visto a mulher no rio. Myung diz que eles estão dirigindo há horas e isso não é o suficiente. Wu então pergunta qual é o plano dele. Nesse momento, Do-kyung invade o subconsciente de Myung mais uma vez e direciona ele para o caminho certo. Nesse momento, o demônio da desilusão sugere que eles se dividam. Ele vai seguir o caminho do seu subconsciente, enquanto Wu segue o caminho das memórias. É o único jeito de encontrar Do-kyung. Não tem problema se Wu chegar primeiro e protegê-la. Mas se ele fizer alguma coisa desnecessária, Sang-Hyo cobrará antes que Wu tenha a chance de encontrá-lo. Wu concorda em seguir seu plano mesmo depois da ameaça. Então Myung segue o instinto, enquanto Sang-Hyo o observa. Nesse momento, em outro lugar, Hyun foi atingido perto do ombro. Ele ficou deitado no chão com dor. Baek diz que finalmente conseguiu o silêncio que queria. Do-kyung pergunta por que ele está fazendo isso com pessoas inocentes, se o problema dele é com Myung. Então deveria resolver apenas entre os dois. Baek toca o rosto da garota e diz que quer dar a Myung a mesma experiência que ele passou. A dor de perder o salvador que ele lutou tanto para encontrar. Baek diz que quer ver a vida dele arruinada.
arruinada. Isso pode parecer um ataque repentino, mas ele quer que Do-kyung encare isso como se fosse o destino. De repente o rosto da mulher fica vermelho e Baek fica assustado. Antes de Hyun tentar atacar o alvo, ele disse a Do-kyung para lembrar de como fez para sair do corvo. Ele tinha certeza que ela poderia usar a mesma habilidade de Baek. Nesse momento Do-kyung conseguiu fazer o que Hyun mandou. Ela transformou os corvos em uma espada e atingiu o abdômen de Baek. O homem não teve a menor chance de reagir porque foi muito inesperado, mas ele pôde concluir pelo rosto assustado de Do-kyung que aquela foi a primeira vez dela usando uma lâmina. Baek começou a perder as forças e caiu no colo dela. Ele então perguntou se a garota está curiosa para saber como ele viveu por centenas de anos em um corpo humano. Do-kyung não entendia como ele podia falar depois de receber esse dano. Baek conta que há muito tempo ele foi amaldiçoado a nunca falecer, a menos que aquele que lançou a maldição permita. Isso significa que aqueles que tentarem prejudicá-lo cairão em profunda escuridão. Cada pessoa que o levou à beira do inferno teve o mesmo destino, sem uma única exceção. Eles vagam por aí e depois finalmente falecem. Baek abraça Do-kyung enquanto eles estão envolvidos na escuridão. O cara diz que certa vez desejou que alguém pusesse fim à sua vida amaldiçoada. Eu esperava por um salvador e finalmente o encontrou. Seu nome era Myung. Baek o procurou porque pensou que Myung poderia acabar com ele, já que era um demônio. Mas isso não aconteceu. Myung ficou preso na escuridão assim como os outros humanos. A única diferença entre o demônio da desilusão e os outros humanos é que Myung tem uma vida útil mais longa. Então décadas se passaram e a escuridão se dissipou. Myung infelizmente acordou. Do-kyung grita perguntando se Baek não desejou ser eliminado. Ele só está irritado porque Myung fez o que ele queria. Baek grita que Myung não fez isso por ele. O demônio da desilusão fez isso porque tentou proteger uma humana, mesmo depois de ter sido banido do inferno. Isso deixa Baek furioso, mas ele tem esperança de que Myung cometa o mesmo erro novamente. Do-kyung está completamente envolta na maldição do inimigo. A escuridão já tomou conta do corpo dela. Baek deseja que a garota se arrependa de ter conhecido Myung quando levar a vida de sofrimento que a espera. Depois disso, ele dará fim a ela. Nesse momento, Do-kyung fica imóvel e ele arremessa a espada de corvos fora. De repente, um som de passos é ouvido. Myung finalmente os encontrou, mas talvez seja tarde demais. A consciência de Do-kyung cai na escuridão e pousa em uma luz dourada. Tudo se torna claro de repente, ela olha para o chão e percebe que é o ingresso de loteria. Nesse momento, Do-kyung vê a cena de quando Woo tentou comprar a sorte dela. Era uma lembrança dolorosa, além disso outras memórias apareceram, de quando ela atrasou o aluguel e quando foi demitida. A má sorte a rodeou desde o encontro com Woo. Aquele era o sofrimento que Baek queria que ela passasse. Do-kyung cobriu as orelhas com a mão e gritou para ele parar. Então a cena da última conversa com Yerin aparece. A amiga disse que não podia mais lidar com aquilo. Ela esperava que Do-kyung ficasse bem sem ela. A garota tentou salvá-la mais uma vez, no entanto foi em vão, porque era apenas mais uma lembrança. A próxima cena é de quando um Luke invadiu o trem. Do-kyung colocou um fone de ouvido enquanto gritava que não queria mais ver nada. De repente Myung aparece na frente dela. A garota pergunta surpresa como ele chegou lá. O demônio da desilusão responde que a ouviu chamá-lo. Do-kyung chora e imediatamente o abraça. Ela disse que ficou com medo dele nunca mais a encontrar. Myung pergunta se ela esqueceu que ele prometeu que seu fim seria de velhice. Além disso, ele vai bloquear toda sua má sorte. Do-kyung lembra exatamente do dia que ele prometeu isso. Myung diz que ela é a única chave que pode acalmar a sua fúria. Ela pode criar o fruto do desespero que o faz esquecer toda a dor terrível que cresce dentro do seu corpo. Então, quando ele vaga sozinho na escuridão, ela é a única que aparece para trazê-lo de volta ao mundo real. E fala com ele casualmente como se nada tivesse acontecido. Myung confessa que ele acha que ela é uma pessoa realmente estranha, mas é absolutamente necessária para ele. Então não pode deixá-la ter um fim desse. Nesse momento, o demônio da desilusão brinca que ela chora mesmo em sua própria consciência. Ele se despede dizendo que está na hora de ir. Do-kyung pergunta para onde ele vai e diz que não quer ficar sozinha. Myung responde que está indo tirar ela desse lugar. O demônio suga toda a escuridão e a absorve, trazendo Do-kyung para a realidade. De repente, ele grita que é hora de acordar. Do-kyung abre os olhos e tenta entender onde está. Ela logo vê Myung e Baek. O cara diz que o demônio da desilusão fez outra escolha estúpida. Ele preferiu salvar uma humana de novo. Myung responde que não é uma decisão estúpida. Ele empurra a espada mais fundo e diz que quebrará a maldição. Então Baek poderá descansar. Nesse momento, Do-kyung corre até Myung pedindo para ele parar. O corpo do demônio da desilusão começa a desaparecer aos poucos. A mulher chora desesperada. Ela sabe que Myung cairá na escuridão mais uma vez e tentou impedir, mas é tarde. As últimas palavras de Myung é que ele não sente mais medo de ficar preso na escuridão graças a ela. Depois disso, o demônio desaparece. No mesmo momento, Woo tem uma sensação estranha. Além de a noite ter se tornado dia em minutos, ele sente que algo deu errado. Então desce do carro e corre até o rio. Woo vê que Baek foi eliminado e Do-kyung está no chão segurando algo dourado. Aos poucos, a luz desaparece. 5 meses se passam desde o acontecido com Myung. A protagonista estava no trem quando um passageiro inconveniente perguntou se ela era Do-kyung. Os outros passageiros correm com medo, enquanto a garota fica em silêncio. O homem pensa que ela não pode ouvi-lo. Isso por causa dos fones de ouvido,
mas Do Kyung fala que pode ouvi-lo perfeitamente. O homem então diz que todo mundo está falando sobre ela no inferno. É um assunto ainda maior do que o falecimento de Myung. Então ela é uma humana que possui uma escuridão sem fim em seu coração, algo que qualquer demônio sonha. O cara pergunta se ela pode dizer como Myung faleceu. Do Kyung responde que ele foi amaldiçoado em seu lugar. Um cara imortal chamado Bae que passa uma maldição para quem tentar acabar com ele. Então Myung continua viva, mas presa em algum lugar. Ela se levanta do assento depois de passar as informações para o demônio. O homem diz que ouviu que o demônio da desilusão virou cinzas. Então ela pode estar confusa porque presenciou a cena e o eliminou. De qualquer forma, o demônio está lá para fechar um acordo com ela. Ele a ameaça se a garota quiser recusar. Do Kyung responde que desde o momento em que sua sorte foi roubada, ela pensou que não poderia ter uma vida comum. Sinceramente, as coisas não melhoraram muito e ela ainda tem um contrato com o demônio da sorte. Por isso tem que lidar com idiotas como ele. Nesse momento, uma pena voa do corpo de Do Kyung e perfura a mão do demônio. O poder da mulher começa a circular. Ela avisa que antes de Myung desaparecer, ele tirou a desilusão dela. Então ela não aceita mais que ninguém a coloque em perigo. O demônio diz que ela não pode ameaçar assim, afinal é uma humana que não passa de um inseto. De repente, o punho de Do Kyung se transforma em espada e o homem é atingido fatalmente. Os humanos da equipe mercenária assistem à cena. Eles ficam felizes, mas Hyun pede para Do Kyung não fazer tanto barulho. Ela pode chamar a atenção. Do Kyung se defende dizendo que não tinha como ignorar aquele homem feio. Hyun presume que ela só ficou incomodada porque era um demônio feio. A garota o acusa de reclamar por causa de algumas janelas quebradas. Algum tempo depois, os dois deixam o trem e caminham tranquilamente pela ponte onde tudo aconteceu. Um corvo voa sobre eles. Hyun diz que às vezes não consegue evitar pensar que a equipe está exigindo demais dela. Do Kyung responde que está apenas batendo em alguns demônios. Mesmo assim, Hyun se sente culpado por não poder ajudá-la. Mas ele está aliviado que ela conseguiu absorver um pouco do poder de Baek. Hyun está se esforçando para encontrar outra alternativa que não seja usar Do Kyung para espancar demônios. Ele entrega um pão para o corvo, enquanto a mulher diz que não vê problemas em fazer isso. Assim ele não pensa em coisas ruins. Nesse momento, Hyun abre a mala e tira uma planta de dentro. Ele diz que a encontrou perdida na mansão de Myung. Talvez a garota queira ficar com ela. Do Kyung percebe que é a planta do fruto do desespero. Ela logo grita para Hyun não tocar ou pode ser espetado. A pessoa pode falecer com um veneno tóxico, e Myung não está lá para ajudá-los. Hyun diz que de fato a planta tem veneno, mas não é o suficiente para eliminar uma pessoa. Do Kyung fica surpresa porque ela lembra que teve até que beber um antídoto amargo. A garota se irrita ao perceber que foi enganada por Myung. Hyun diz que conhecendo bem o demônio, ele acha que na verdade Myung queria mostrar um lugar a ela, provavelmente o porão. No passado, Myung não deixou ele entrar no porão, alegando que era seu lugar de refúgio, um lugar para se acalmar de tantas emoções ruins. Então Myung não deixou Hyun entrar. Ele disse várias vezes que era seu local secreto. Hyun nunca tentou entrar ou ver enquanto Myung não estava em casa. Ele respeitou a decisão do demônio, mas quando Do Kyung furou o dele, ele viu que Myung a levou para o porão. Embora Hyun soubesse da existência da cachoeira, ele nunca a viu pessoalmente. Então sempre que ouvia alguma música vindo de lá, ele apenas assumia que Myung estava cantando. Agora Hyun está curioso para saber como é essa cachoeira. Do Kyung diz que é um lugar lindo, onde a lua roxa paira sobre uma cachoeira brilhante. Hyun fica feliz em imaginar o lugar. Ele pergunta o que Do Kyung acha que aconteceu com o demônio da desilusão. A mulher olha para a planta e fala que provavelmente ele está por aí dançando aquela dança estranha dele. De repente, Do Kyung se encontra em um lugar escuro. Uma figura iluminada fica presa atrás de alguns ferros e tenta abraçá-la. Ela retorna à realidade assustada e diz que conhece o toque dessa mão. Hyun pergunta o que ela viu. Do Kyung diz que Myung está vivo. A cena muda para o estúdio de Sang-Ho. Alguém reclama que ela fez a tatuagem completamente diferente do que foi combinado. Sang-Ho pede para ver a inspiração. Fica claro que ela cometeu um erro terrível. Ele se defende dizendo que o cara precisa entender que ela não está bem ultimamente. O homem fica cada vez mais nervoso e diz que não tem desculpa. A mulher então sugere cortar o local da tatuagem. O cara segura pela roupa e fala que deveria ter desconfiado desde o momento que doeu mais do que o comum. Sang-Ho responde que fazer a tatuagem dói. Ele não pode culpá-la por isso. O homem continua gritando que ela é uma péssima tatuadora. No mesmo momento, Do Kyung entra no prédio. Ela tem pressa para contar o que viu, então a garota bate na porta do estúdio e imediatamente chama Sang-Ho. O demônio da cicatriz abre uma fresta da porta e pergunta o que ela está fazendo lá. Do Kyung recupera o fôlego e diz que Myung está vivo. No mesmo momento, Sang-Ho fecha a porta no rosto dela. Do Kyung aperta a campainha e pergunta se a mulher não é amiga dele. Como pode não se importar, ela grita que sabe que faz 5 meses desde o desaparecimento, mas ela tem certeza que viu ele. De repente, Sang-Ho abre a porta e arremessa o corpo do cliente para fora do estúdio. Do Kyung fica em choque. Sang-Ho diz que ela é um idiota de achar que são amigas. Além disso, ela é um demônio. Então Do Kyung não deveria procurá-la.
A mulher pensa um pouco e fala que está lá para fazer uma tatuagem. Ela mostra o braço que quer fazer. Sang-Hoo a ignora dizendo que não tem horário para atendê-la, mas Do-kyung pega o telefone e mostra que fez uma reserva. Não é como se Sang-Hoo tivesse muitos clientes também. Do-kyung finalmente entra no estúdio e escolhe o desenho para fazer a tatuagem. O demônio da cicatriz acha fofo, mas é incomum. Do-kyung diz que realmente quer fazer esse bolo com a aranha em cima. Sang-Hoo prepara o local da tatuagem. Então fala que a garota pode dizer o que estava falando antes. Sinceramente, Sang-Hoo não acredita que Myung esteja vivo. Ela mesma viu desaparecer em cinzas. Do-kyung concorda que parece um absurdo, mas há momentos em que o subconsciente do Myung e o dela se conectam. Então ela pode vê-lo. Hoje é a primeira vez em 5 meses que isso acontece. Do-kyung perde um pouco da paciência e pede para Sang-Hoo desligar a música para que ela possa contar o que aconteceu. O demônio da cicatriz responde assustado que não colocou nenhuma música, mas Do-kyung fala que é uma tentativa horrível de fazer beatbox. Sang-Hoo continua desenhando em sua pele. Nesse momento os olhos de Do-kyung fecham e ela se vê em um lugar desconhecido. O som do beatbox fica cada vez mais alto. Então ela tem certeza que é Myung que procura por ele. Naquele momento o demônio da desilusão está preso em uma sala com fone de ouvido. Ele bate a cabeça na parede várias vezes enquanto faz beatbox. Do-kyung grita por ele. De repente Myung olha tentando encontrá-la. Ele grita por Do-kyung o mais alto que pode enquanto tenta romper os ferros. A mulher ouve o chamado e vai em direção ao som. Myung pensa que está alucinando. Mas então os dois finalmente se encontram após 5 meses. Do-kyung toca o coração dele e com os olhos lacrimejando diz que o chamou muitas vezes, mas ele não respondeu. Então ela teve medo de nunca mais encontrá-lo. Myung deita no colo dela e pergunta onde eles estão. Do-kyung respondeu que estava na consciência dele. O demônio da desilusão acha estranho porque não lembra desse lugar em suas memórias. A mulher o incentiva a resgatar as lembranças para que ela possa encontrá-lo. Infelizmente, Myung não lembra nem como acabou preso. Do-kyung diz para ele se acalmar e promete encontrá-lo. Então ele deve permanecer vivo. E ela vai encontrar esse lugar. Após essas palavras, Do-kyung é levada por uma mão gigante. Myung tenta fazer algo, mas não pode sair da sala. De repente, a protagonista se vê em um lugar escuro com um homem desconhecido. Ele diz que os dois ainda não se conhecem, então ela nunca mais deve entrar na consciência de Myung, ou será eliminada. Na verdade, ele está com vontade de acabar com ela ali mesmo. De repente, Do-kyung acorda desesperada. Sang-Hoo se assusta e pergunta o que aconteceu. Ela pensou que a mulher tinha apenas dormido. Do-kyung começa a cuspir um líquido preto e desmaia. Sang-Hoo fica preocupada e a leva para o sofá. Então envolve o corpo da garota em um lençol. Agora ela espera Do-kyung melhorar. A cena muda para Myung, acorda dentro de um caixão. O demônio não sabe o que viu há alguns minutos se foi um sonho ou realidade. A única coisa que tem certeza é que Do-kyung estava lá. Ele se levanta e verifica a sala que está presa, então Myung vê um garoto passando e o chama. Ele pergunta se foi o garoto que o prendeu ali. O menino fica surpreso ao ver o demônio acordado porque se lembra de ter ouvido que ele tinha uma terrível maldição que o fez cair no sono eterno. Myung começa a sacudir o garoto enquanto pede para tirá-lo de lá. O menino se pergunta por que isso acontece apenas quando é sua vez de vigiar. O barulho acaba chamando a atenção de outro detento. O homem pede para Myung falar baixo. O demônio da desilusão não percebeu que havia outro preso, embora o cara tenha falado que está lá há 5 meses. Na verdade, Myung está lá há 5 meses. O demônio pede mais detalhes. A última coisa que ele lembra é de Do-kyung. Nesse momento, Myung percebe que foi transformado em cinzas. Ele se pergunta por que ainda tem um corpo físico. De repente, o demônio ataca o outro detento quando ele fala que ouviu falar de Myung. O preso aponta para o peito do demônio e manda ele olhar. Algumas chamas podem ser vistas saindo do uniforme. Myung rasga a camisa, mas o detento diz que não adianta porque isso é um selo infernal. Os guardas colocam para impedi-lo de fugir. Quanto mais tentar escapar, mais essas chamas irão se espalhar pelo seu corpo. Myung diz que não se importa e ordena que o homem fale tudo o que sabe. Ele logo identifica seu colega de quarto. É o demônio da fortuna. Myung começa a bater nele se não disser tudo. O homem diz que o demônio da desilusão foi o assunto principal no inferno nesses últimos meses. Enquanto os dois conversam, os guardas se preparam para lidar com Myung. O detento avisa que agora Myung é como uma presa para os caçadores do inferno. Graças à fama de Myung, muitos demônios descobriram a existência dela. Eles dizem que ela é uma humana que possui uma escuridão incomparavelmente mais profunda do que a de qualquer outro humano. O demônio da fortuna diz que nesse momento talvez ela nem esteja mais viva. Myung atinge o auge da raiva e explode sua própria sala de prisão. Ele sai com o corpo em chamas. Um alerta de emergência soa na prisão subterrânea. Os guardas são avisados de que o preso da sala 245 escapou. Nesse momento o guarda foge de Myung enquanto pergunta por que algo assim tem que acontecer no seu turno. De repente ele cai no chão e o demônio pisa nele. O garoto questiona por que ainda está sendo perseguido. Myung responde que é porque não sabe onde fica a saída. Ele força o guarda a indicar a saída. Enquanto isso, o demônio da fortuna diz que Myung realmente caiu em uma armadilha. Talvez haja uma razão para essa obsessão por humanos. Por outro lado, o guarda estava torcendo para sair vivo. Ele levou Myung até as escadas e disse que a saída ficava lá. Se subir as escadas, chegará no térreo. Atualmente, eles estão no andar 245 do subsolo. Myung não acredita que terá que subir 245 andares para chegar ao térreo. Ele pergunta onde está o elevador. De repente, algo explode atrás dele. Um homem aparece e fala que o elevador não pode ser usado no momento. Myung responde que
que tem apenas 10 segundos para gastar com ele. O demônio da desilusão arremessa o recém-chegado longe. Seu corpo em chamas machuca o homem e ele manda Myung ficar longe. Mas o confronto continua. O guarda assiste com medo à cena aterrorizante. Em 10 segundos, o homem se transforma em cinzas. Myung então sobe as escadas, e ele lembra da conversa que teve com o detento antes de explodir tudo. O demônio da fortuna contou que ouviu a conversa de alguns guardas, enquanto Myung estava em sono profundo. Os homens disseram que o demônio da desilusão nunca faleceu de verdade. Seu corpo virar cinzas fazia parte do ritual de invocação. Parece que há um demônio capaz de desmontar corpos e remontá-los depois. O que Myung realmente precisa entender é que uma pessoa planejou que outra invocasse o demônio da desilusão para o inferno. Myung ficou surpreso porque não imaginava que aquele lugar era o inferno. O demônio da fortuna disse que era a profundeza do inferno. Eles estão em prisão para criminosos inúteis. Então não importa o quanto ele tente fugir para salvar do Kyung, tudo será em vão. Não há como sair daquele lugar. Myung deixou esses pensamentos de lado e garantiu que voltaria para Do Kyung. Então ele se apressou em subir as escadas. Nesse momento, alguns guardas entram em seu caminho para impedir que ele saia. Myung nunca imaginou que estaria nessa situação. Ele diz a si mesmo que vai chorar. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo. E claro, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e comentar muito aí se vocês quiserem a parte 2, beleza? E os próximos vídeos, não se preocupe que eu vou trazer a continuação de alguns que eu já trouxe aqui. É isso, valeu, falou e tchau.